Saramago certa vez nos disse que fisicamente habitamos um espaço, mas sentimentalmente somos habitados. E como ficaria esse pensamento com tecnologia ao invés de sentimento? Ficaria assim: fisicamente habitamos um espaço, mas tecnologicamente somos habitados por uma memória. Certamente não. Seríamos anacrônicos, conservadores. A tecnologia é justamente a interface entre processar, expandir e armazenar. Mas todos nós continuamos habitando um espaço físico e a tecnologia nem sempre está pertinho de nós. Por isso precisamos de construtores de pontes, sim, pessoas não conservadoras, que planificam grandes voos. Para estudar Platão, é preciso entender Sócrates. Tanto na filosofia como na tecnologia, as obras e os feitos são compartilhados. O projeto da ponte de conhecimento, chamado filosofia, preparado por Sócrates, por fragmentos de teorias de seus antecessores, permitiu o ensaio de um primeiro grande feito para a humanidade. E todos viram que era bom. Platão e Aristóteles a construirão logo depois, de fato, e a pavimentarão. Sem Sócrates, porém, nenhum nem outro teriam sido capazes de desenvolver sua filosofia. Assim é com a tecnologia. Aliás, engenharia e filosofia são primas irmãs. De Sócrates, segundo registrou em seu discurso de defesa, a única capacidade que reconhecia em si era de fazer bons os homens que o procuravam. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa que, sem dúvida, fez muito bons os homens que o procuraram. E assim é com a nossa engenharia. Existem os que projetam, os que constroem e os que pavimentam nossa ciência da arte de construir. O nosso convidado de hoje é um desses grandes engenheiros que transpôs vãos e pavimentou o caminho de grandes homens e empresas e nos aportou muita tecnologia. Modular Offsite. E todos viram que é bom. Boa noite. Olá, Renato Saad. Olá, Paulinho. Uau, fantástico, hein? O convidado temos um carinho especial por ele. O pessoal vai ver, vai conhecê-lo, né? Ele nos prefaciou no nosso livro digital dos Novos Patologistas, que nós convidamos vocês lerem, né? Que está disponível nas nossas bios aí, é um presente, um livro gratuito. Exatamente. E ele deixou tem deixado um legado fantástico, né? Eu vou ler aqui rapidamente o currículo do Paulo Sérgio, né? A gente tem o prazer aqui de recebê-lo, até que enfim, porque esse homem é muito ocupado, né? Hoje a gente tem a honra aí de receber o engenheiro Paulo Sérgio Ferreira de Oliveira, homônimo aí do Paulinho, Paulo Sérgio, e eu vou ler um pouquinho aqui do currículo dele. Engenheiro civil pela Itajubá de Minas Gerais, pós-graduado em várias disciplinas pela Poli, na USP, aqui em São Paulo, MBA pela FIA, né, Faculdade de Administração, Economia e Administração pela USP, e mestrado em Inovação na Construção pela Poli USP, né, o Inova Poli, se eu não me engano, eu acho que é isso, eu acho que é Inova Poli. Project Manager Professional pelo PMI, 20 anos como executivo e dirigente de indústrias para construção, produtos para construção como Fosroc, Denver, Sika, 15 anos como diretor de empresas de engenharia, uma das maiores aqui de São Paulo, Método, JHSF, Brookfield, Tegra e Mutual, CEO de incorporadoras como JHSF, CEO na Mutual, é professor convidado pelo IPT no mestrado de pós-graduação pelo FGV, Mackenzie, Polintegra, aqui o nome, FAP, Instituto ITE, presidente da Associação Brasileira de Construção Industrializada, BCI, coordenou o Comitê CT 501 do IBRACON, que elaborou a norma 14050 da ABNT, que é revestimentos de alto desempenho para pisos, mais de 50 trabalhos técnicos publicados no Brasil e no exterior, conselheiro da revista Técnica, foi, né, da Técnica, coordenador editorial de revistas Piso Industrial e Impermeabiliza, escreve artigos sobre tecnologia, inovação, industrialização da construção modular, como Building, Construliga, C3, né, Clube da Construção Civil e Liquidim. É presidente do Conselho e coordenador do Núcleo de Construção do C3, Clube da Construção Civil, e atualmente é CEO da Aratal Construção Modular. Muito bem-vindo, Paulo Sérgio de Oliveira. Como você está? Tudo bem? Boa noite.
Paulinho e Renato. Recebi com muito carinho, Paulinho, a tua... você me emocionou, tá? É o que eu quero dizer. Realmente não esperava essa recepção. Ele me emocionou, imagino você. Eu não exagerei em nada. Ainda bem que eu fiquei um pouquinho fora do ar aqui, tá? Mas muito obrigado pelo carinho de vocês. É um imenso prazer estar aqui para a gente bater esse papo. Paulo, eu quero colocar primeiro aqui as pessoas que estão te dando boa noite, né? O Constâncio é lá do Instituto de Engenharia, o Henrique lá do Rio de Janeiro, então estavam aí antes de começar a live. O Henrique já fez até uma pergunta aqui, depois a gente põe no ar, né? O Cláudio Luiz Tuller, te deixando aí um boa noite. José Luiz Varela, deve ser nosso famoso Montes, lembra do Eustênio Montes? Boa noite, em especial professor Paulo Sérgio. O Tuller faz aí, concordo com as menções feitas ao engenheiro Paulo Sérgio, que com certeza só contribuiu para a engenharia brasileira. A Bia, minha querida companheira aí lá de Maringá. Boa noite, Bia. E já temos aí 15 pessoas. Vão chamando, gente, vão chamando seus amigos, colegas, vão divulgando aí, já estamos no ar. Paulo, a noite é sua e eu quero, então, te deixar à vontade. E a primeira pergunta que a gente faz, aí vai pensando, tá? No final a gente vai fazer uma outra pergunta, né? Que o Paulinho sempre faz, você já deve ter visto que a gente faz essa pergunta, né? É uma aldrabia, né, Paulinho? Explica aí para o Paulo. É uma poesia minimalista. É como aquela aldrabia, é aquilo que tem nas portas antigas, para aquele toque-toque, né? Sim. Então, é uma poesia que tira a pessoa da área de conforto para deixar abrir uma nova experiência. Então, a arte atrai afetos, desafetos e outros insetos. Então, na tua grande carreira, deve com certeza, né? Muitos afetos, né? Desafetos e sempre algum inseto que ou lhe atrapalhou ou lhe inspirou na sua trajetória. Essa fica para o final. Paulo, por que a engenharia civil? E aí, por favor. Essa é uma história até interessante, né? Como a gente está aqui para contar a história, né? E eu quero agradecer o carinho dos amigos presentes, né? Enfim, e de novo a vocês pela oportunidade da gente conversar um pouco, trocar experiências, quem sabe até inspirar jovens profissionais, né? Que é uma missão, né, que a gente tem conduzido, você, Renato, eu, Paulinho, então acho que isso é importante também, faz parte da nossa trajetória. Bom, por que engenharia civil? Essa é uma questão interessante. Eu, quando era jovem, eu tinha duas ambições, né? Eu sempre gostei muito de automobilismo, né? Sempre me aventurei por esses caminhos, né? Em provas de carro amadoras, etc., né? E sempre me dei muito bem, essa é a verdade. Então, primeiro sonho era ser piloto de carro, né? E eu participei de uma competição aqui em São Paulo e com um carro, né, não preparado, tive um probleminha, mas acabei a prova em terceiro lugar, super bem classificado. E isso foi para o estado de São Paulo, naquela página de esportes, etc., né? E minha mãe era viva na época, ela tinha dois medos enormes, né? Que eu me enveredasse por esse caminho, ela sabia o quanto eu gostava de carro, ou que eu fosse piloto de avião, que eram as duas paixões que eu tinha, né? E aí, uma amiga dela, sei lá por que estava lendo a página esportiva, o caderno esportivo do Estadão, né? Viu meu nome lá. Né? E, de repente, minha mãe chega na sala com o jornal, não me conte que esse Paulo Sérgio Ferreira de Oliveira aqui é você. Ali acabou meu sonho de embarcar no automobilismo. Né? E eu tinha, coincidentemente, né, 2 dias antes da minha mãe me abordar, eu fui convocado por uma equipe de Fórmula Ford lá em Interlagos, fiz um teste, fui aprovado, mesmo sem patrocínio. Então, eu ia entrar nisso, né? E aí meu sonho acabou, eu não queria, obviamente, deixar minha mãe incomodada, preocupada, tensa com essas coisas. Aí o segundo sonho, vou me dedicar ao segundo sonho, né? Deixa eu me aproximar
de ser piloto comercial, que era outra coisa que eu queria fazer. E eu resolvi fazer engenharia aeronáutica no ITA, né? E fui prestar, então, eu fui para um colégio em Campinas, para o Pio XII, que preparava engenheiros, né, ou aspirantes a engenheiros, né, que quisessem ir para o ITA. E ao longo desse processo, eu estava em Campinas na metade do ano, faleceu um tio meu com um problema cardíaco e meu pai teve um infarto. Meu pai estava lá no sul de Minas. E eu falei, quer saber, eu não quero ficar longe de casa mais. Então, eu joguei para o espaço esse sonho, né, da engenharia aeronáutica. Minha família estava no norte de Minas, perdão, em Ponte Nova, e eu fui para Viçosa, para um colégio interno, que está, Viçosa dista mais ou menos a uns 45, 47 quilômetros de Ponte Nova. E já que eu estava em Viçosa, tá certo? E que na Universidade Federal de Viçosa oferecia um curso de engenharia civil, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou prestar para engenharia civil, se eu passar, né, eu faço o básico aqui, depois eu me transfiro lá para, quando tiver mais estável, as coisas mais tranquilas, eu me transfiro para outro lugar, vou ver se eu quero aeronáutica mesmo ou não, enfim, mas eu vou fazer pelo menos o básico em Viçosa. Bom, e passei no vestibular, né, fiz o meu primeiro ano de faculdade em Viçosa. Viçosa teve uma greve de professores, todo mundo perdeu boa parte daquilo que cursou, né? E aí minha família foi para o sul de Minas. Meus avós maternos estavam velhinhos, minha mãe queria cuidar dos meus avós, foram para Pouso Alegre, né? E eu não queria ficar longe de casa mais depois do problema do meu pai, né? Então, meu pai falou, poxa, por que você não vai fazer, já que você está fazendo engenharia civil, por que não vai para Itajubá? Falei, pô, pai, mas lá a faculdade é particular, aqui é federal, vou ter que pagar a faculdade, você não está no momento áureo? Não, tá tudo bem, vem para cá, eu pago a tua faculdade. Eu me transferi, fui para Itajubá, engenharia civil. E comecei a gostar da engenharia civil, né? Comecei a gostar bastante, né? Era engenharia, eu sabia que eu queria fazer alguma engenharia se eu fosse fazer um curso técnico, né? E eu comecei a me apaixonar pela engenharia civil, entender a utilidade social da nossa profissão, né? Isso me empolgou muito. Participei de alguns projetos sociais e achei que não, eu tenho que enveredar por esse caminho, né? E como eu sempre tive uma vocação para a indústria, eu falei, eu quero trabalhar na engenharia civil, mas eu quero trabalhar como indústria na engenharia civil, né? Esse sempre foi minha vocação, né? Aí, lá já em Itajubá, né? Primeiro, né? Meu pai perdeu o emprego, né? Então, eu tive que me virar para trabalhar, estudar, foi a faculdade inteira assim, né? Fazendo todo tipo de bico que vocês podem imaginar, dando aula de violão, de física, de matemática, né? Consertando, eu tinha uma outra habilidade, que é consertar eletrônicos, né? Então, comprava eletrônicos quebrados, consertava, vendia, né? Então, minha vida era mais ou menos essa, né? Para poder gerar... Violão, essa é novidade para mim, hein? E foi duro, foi duro. E depois eu consegui uma monitoria de materiais de construção, aí tinha um saláriozinho, a vida começou a ficar mais fácil, e aí a gente, enfim, eu passei a conseguir dominar minha vida financeira melhor. Não era aquele sufoco de chegava no final do mês e agora? O que eu vou comer? Então, esse sufoco a gente passou um bom tempo, mas como as coisas foram se encaixando, e eu fui também fazendo estágios, depois ganhei um estágio de férias da minha chefe de materiais de construção, que é uma amiga muito querida, a professora Maria Cecília Novaes Filho, e com esse estágio eu vim para o IPT em São Paulo, e fui estagiar nada mais, nada menos do que com o professor Paulo Helene, né? Ela estava fazendo mestrado em São Paulo, o professor Paulo Helene era orientador dela, né? E o Paulo Helene me acolheu lá no IPT, e vocês imaginam um mineiro lá de Itajubá, fazendo faculdade de Itajubá, chegando no IPT com aquele monte de laboratório, poli ali do lado, com biblioteca, BCP do outro lado, eu não queria sair dali, né? Era pinto no lixo, né? E
essa fase foi até muito engraçada, porque eu já estava muito interessado em patologia, recuperação e reforço de estruturas, essa era a área que eu queria trabalhar, e o professor Paulo Helene estava justamente fazendo um trabalho para o Rio Palace, no Rio, né? Caíram umas sacadas do Rio Palace lá por corrosão galvânica, e ele estava conduzindo um relatório com os ensaios, etc., a todo o relatório de consultoria para poder diagnosticar o que aconteceu e indicar como conduzir os reparos e os reforços e aquilo que tivesse que ser feito para poder colocar aquele prédio em ordem, né? E eu acompanhei esse trabalho, né, mas com uma dedicação enorme. Aí o Paulo virou para mim e falou, olha, como é que está o teu inglês, né? Se dá para fazer uma tradução, né? Eu achei que ele fosse me dar um artigo para traduzir uma coisa assim. O meu inglês naquela época era péssimo, gente, péssimo, né? Então, e não tinha Google, né? Não tinha internet, não tinha nada disso, né? E quando eu falei que eu dava para traduzir, ele me deu 2 tomos, assim, que era um curso de tecnologia de aditivos do Mário Colepardi, ele vinha dar esse curso no Brasil, né? Então, eu não ia estragar minhas horas de estágio para poder fazer a tradução do curso, eu queria me enveredar lá pela recuperação e reforço, etc. E eu fazia isso à noite, eu estava na casa de uma tia, da minha ex-mulher, então uma pessoa muito, muito carinhosa, etc., que me acolheu também para poder, senão não teria feito esse estágio aqui. Então, de noite, lá na casa dela, era eu, uma luminária, um dicionário, né? E daqueles tomos lá, de cada 3 palavras, 2 eram do dicionário e outra era minha, né? E assim a gente passou os 3 meses, né, traduzindo aquele troço desse tamanho, que teve um lado ótimo, né? Eu aprendi pra caramba sobre aditivos para concreto, me apaixonei por aquilo também, né? E na vida nada é por acaso, né? Então, aí terminou o estágio, o Paulo me convidou para vir para São Paulo. Falou, olha, brincou, né? Ô, mineiro, a hora que você terminar a faculdade lá, você vem trabalhar comigo aqui. Falei, puxa vida, era tudo que eu sonhava, né? Trabalhar para o professor Paulo Helene, com o professor Paulo Helene no IPT, era tudo que eu queria, né? E assim foi, né? Eu me formei em Itajubá, eu acabei comprando uma moto, a gente fazia uns trabalhos lá para a faculdade também, de prestação de serviços, de controle da qualidade, etc. Eu vim com essa moto para São Paulo, cheguei aqui, vendi a moto, né, para poder ficar numa pensão e procurar emprego um tempo, se precisasse, mas eu já tinha um caminho certo, que era o IPT. E aí fui visitar o Paulo Helene no IPT, e ele falou, olha, Paulo, só tem um problema, né? Nós estávamos ali no meio da década perdida, né? No meio dos anos 80, isso foi dezembro de 84, janeiro de 85. E o Paulo virou para mim e falou, olha, não tem como te contratar agora, o IPT não está contratando ninguém, nem promovendo ninguém. Então, vamos arranjar um bico para você fazer, vamos procurar alguma outra coisa, e quando der, a gente vem para cá. Eu falei, tudo bem, né? E nesse bico para fazer, ele já estava começando a preparar um livro que era o Manual de Reparos, né? Eu não sabia ainda para quem era aquele produto, o que ele queria fazer com aquilo, né? E aí eu acabei também passando um sufoco danado, porque na década perdida, né, o dinheiro estava acabando, né? O dinheiro da moto estava acabando, né? E a gente vivia com muita, assim, de uma forma muito simples, né? Se alimentando com aquilo que era estritamente necessário, né? Para o dinheiro dá para mais tempo, eu sabia que estava difícil. E eu era um recém-formado em Itajubá, em São Paulo, né? E quando aparecia vaga para recém-formado, né? Pô, o pessoal queria profissionais do Mackenzie, da Poli, da Unicamp, né? Não um recém-formado de Itajubá, né? Para as poucas vagas para recém-formado, eram muito poucas. E nesse momento eu passei por passei por um programa que estava selecionando, recrutando trainees numa empresa grande, que eu não vou falar o nome, porque é chato, ela existe ainda hoje. E nesse programa eram quase 400 candidatos, né? E no final eu estava entre os 12 finalistas, né? E falei, agora eu não saio daqui, eram só 3 vagas para trainee. Agora eu fico até o final. E tinha, nos últimos 2 meses, dinâmica de grupo todas as quartas-feiras de tarde, nessa empresa.
E era uma dinâmica meio tensa, né? Uma coisa de você ser meio agressivo para ocupar um espaço pequeno na sala, como se fosse aquela brincadeira das cadeiras e tal, né? Já não tava, não tinha discussão técnica mais, não era perfil, não era currículo, né? Era uma questão comportamental. Eu não estava muito confortável com aquilo, né? Mas participei porque eu precisava dessa vaga, né? Então, essas 12 pessoas finalistas se conheciam pelo nome, né? Aí, de repente, sai lá um edital de convocação no jornal, né, dessa empresa, e nenhum dos 3 convocados estava no grupo dos 12 finalistas. Nenhum dos 3 convocados para a vaga. Eu fiquei muito irritado com aquilo, né? Peguei uma máquina de escrever lá na minha pensãozinha emprestada, escrevi lá um texto, né, depois da formatura as dificuldades, daí esse o título, mandei para o Estado de São Paulo, foi lá para a página 2, opinião do leitor, né? E eu dei nome aos bois, né? Eu contei exatamente qual a dificuldade de um recém-formado de Itajubá na década perdida, procurando emprego, o sufoco que eu estava passando, né? E aí, também para não identificar a empresa, conheci um outro amigo muito querido, né? Que fez 86 anos no ano passado, uma pessoa muito carinhosa, porque eu tenho um carinho enorme, e essa pessoa era diretor de desenvolvimento dessa empresa grande, era uma indústria, né, que estava recrutando esses 3 trainees. E aí, quando eu coloquei o artigo foi publicado, eu recebi um telegrama, tinha telegrama nessa época, lá uma pensão, né? Favor comparecer referente sua contratação, alguma coisa assim, né? Eu fui para lá, botei um terninho surrado, que era do meu pai, né? Aquelas gravatas de crochê que se usavam na época, esse era o meu uniforme de procurar emprego, né? E eu já estava ficando sem dinheiro para tomar ônibus, né? E eu fui para essa empresa, que era ali perto da Água Branca, com o meu terninho surrado, né? Mas fala, por que eu vou falar para os caras? Porque não tem sentido mais, eu sei por que eles estão me chamando. Não tem sentido mais eu trabalhar nessa empresa, né? Aí esse amigo, né, hoje amigo, né, me recebeu, né, e antes que ele começasse a falar, né, eu vou falar só o primeiro nome dele. Eu falei, doutor Fernando, né, assim, eu preciso muito desse trabalho, meu dinheiro acabou, não tem dinheiro nem para tomar o ônibus para voltar para casa, né? Então, assim, para minha pensão. Então, eu tenho que voltar para Minas. Não sei o que eu vou fazer, se eu vou plantar feijão lá no sul de Minas, o que eu vou fazer, mas não dá mais para ficar em São Paulo procurando emprego, né? E eu preciso muito dessa vaga, mas eu vou ser uma pedrinha no sapato de vocês e vice-versa. Nós dois sabemos por que eu estou aqui. Não faz sentido eu trabalhar para vocês, né? Com essa clareza toda. Ele falou, calma, mineiro. Vamos conversar aqui, deixa eu ver teu currículo. Abre o meu currículo. Você fez estágio lá no IPT com o professor Paulo Helene. Você gosta de recuperação? Eu falei, gosto muito. Eu gostaria de te apresentar um amigo, né? Quem seria seu amigo, né? O Bauer. Eu falei, doutor Luiz Alfredo Falcão Bauer? Ele falou, o próprio, né? Eu acho que você tem tudo a ver, né? Quem sabe você não trabalha com ele, né? Ele pegou o telefone e já foi ligando para Bauer, colocou o Dr. Bauer na linha, né? E o Dr. Bauer falou para ele, olha, vem para cá já, manda o rapaz para cá, que eu quero conversar com ele. A gente não tem vaga não, já deixa ele avisado, mas eu quero conversar com ele. Bom, eu pedi dinheiro emprestado para a secretária do Dr. Fernando para ir para Bauer de ônibus, né? Depois eu tive que voltar lá para pagá-la com uma caixa de bombom, porque ela foi super simpática, né? Eu estava nesse limite já, né? Olha como Deus é grande. Eu estava na hora do gongo. Fui para Bauer, cheguei lá, Dr. Bauer me recebeu, ficamos mais de 1h30 conversando, seguramente, né? Ele me virando do avesso, uma conversa super agradável, ele sempre foi um gentleman, um cara sensacional também. E no final da conversa ele disse o seguinte, olha, Paulo, é o seguinte, nós também não estamos contratando engenheiros. No momento não está um espetáculo, né? Por outro lado, você, pelo teu currículo, pela tua experiência, eu me sinto, eu tenho que te oferecer alguma coisa. E eu vou te oferecer um estágio remunerado. Falei, doutor Bauer, não quero nem saber quanto o senhor vai me pagar. Se der para pagar minha pensãozinha, com um pão com queijo no almoço e um leitinho para dormir, estou dentro, né? E assim foi. Ele falou, olha, quando tiver posição para engenheiro, você está contratado. Falei, tá bom, né?
Fui para a Bauer, fiquei um tempo fazendo controle da qualidade, fui acompanhar aquela obra, que era o Bloco G do Centro Empresarial de São Paulo, muito bacana a experiência, né? Tomava metrô e 3 ônibus para chegar na obra, né? Então, e quando tinha concretagem à noite, né, não tinha como voltar para casa, o metrô fechava meia-noite, né? Então, dormia lá naquelas mesas de escritório, então foi... Mas, enfim, eu estava feliz da vida, eu estava aprendendo e estava, entre aspas, trabalhando, né? Como estagiário, mas estava trabalhando. De fato, abriu uma vaga na BNA, né, que vocês conhecem bem, Bauer, Noronha e Almeida, né? Uma empresa que era, então, do Dr. Bauer, do Dirceu Franco de Almeida e da doutora Maria Noronha, né? 3 também monstros, né? Doutora Maria, muito querida também, acabei tendo muita relação com ela, até depois da Bauer, né? Fora da Bauer, mas uma pessoa muito carinho, porque eu sempre tive muito carinho também, e era recíproco, eu sei disso, né? E, enfim, eu fui para a BNA, né? Que era justamente a unidade da Bauer que cuidava não só de consultoria para serviços especiais de engenharia, mas que também executava obras de recuperação e reforço estrutural. Bom, e tudo isso eu fiz já com o livro do professor Paulo Helene no colo. Eu não sabia para quem era aquilo, mas aí eu comecei a conversar com o Paulo, falei, bom, exatamente, esse manual, né? Essa é a 2ª edição desse manual, Renato. Você está sem som. Essa é a 2ª edição, é verdade. A primeira era maior, né? Ele era um Exato. livro capa preta, Exato. né? Exatamente. Vermelho, né? Exato, né? E eu fiz uma pergunta para o Paulo, mas escuta, para quem que vai esse manual, né? E a gente combinou o seguinte, ele ia cuidar daquilo que era o diagnóstico, né? A patologia em si, e eu já estava trabalhando com aquilo que vinha depois, né? Com a remediação, com o reparo, o reforço, né? Então, essa parte ficaria comigo, né? E aí eu perguntei, para quem que é esse livro, Paulo? O Paulo falou, isso é para engenheiro de manutenção, da indústria, pensa numa fábrica de papel e celulose, gente que trabalha nessa área também, etc. A ideia é essa, né? E tem uma empresa que quer vir para o Brasil e quer trazer produtos de alto desempenho para recuperação e reforço de estruturas, né? E essa empresa é patrocinadora desse livro, né? Eu falei, mas esse manual, então, é para um engenheiro e tem que ser uma coisa mais prática? Ele falou, poxa, Paulo, acho que a gente tem que mudar um pouco o conceito do manual. Já que ele é prático, ele tem que ser muito visual e a gente tem que associar a patologia ao reparo, né? Então, a gente começou a mudar um pouco a estrutura e a cara do manual, né? E para criar esse link entre patologia e reparo. Mas eu não sabia ainda quem era a empresa, né? E vamos lembrar que naquela época, recuperação e reforço de estruturas de concreto no Brasil era sinônimo de concreto projetado, né? E concreto projetado, teoricamente, é um material barato, né? Cimento, areia e pedra é aditivo, né? Um aditivo para evitar a reflexão, porque senão, um acelerador de pega, senão isso não para, né? Não para, onde você projetar. O rebound é altíssimo, né? Você está em 1980? Nós estamos em 1986, 85, 85, 86, né? É recente, aí, né, Paulo? Pois é, faz pouco tempo. É recente. Mas era assim, era concreto projetado. E o concreto projetado, esse aditivo acelerador de pega naquela época, só existia um aditivo à base de cloreto de cálcio. Cloreto né? E cloreto, puxa, você pega um cara que já está doente e joga veneno, né? Acabou com a estrutura. Na terapia, né? No tratamento, não faz sentido nenhum. Né? Então, essas obras eram recorrentes. Né? Então, aquelas empresas que naquela época faziam recuperação e reforço de estruturas, a cada 4 anos, 3 anos, 5 anos, elas voltavam para fazer os mesmos trabalhos com o concreto projetado. Então, você estava atacando o efeito, né? Você estava tratando do efeito e não da causa. Né? Não faz sentido um negócio desse. Bom, depois eu descobri que essa empresa que estava patrocinando esse livro era a Fosroc. Na época era a Fosseco, né? A Fosroc era uma divisão da Fosseco, do Brasil, né? E eles queriam trazer uma linha de produtos de altíssimo desempenho, argamassas modificadas com polímeros, primer rico em zinco, adesivos,
microconcreto fluido, etc., né? Então, o Paulo Helene, num certo momento, falou, poxa, Paulo, eu sei que você está bem na Bauer, etc., estamos indo bem com o livro e tal, mas, olha, esses caras do livro aqui, eles querem contratar um engenheiro, né? Alguém para desenvolver mercado e os produtos para eles, né? Falei, puxa vida. E eu vou te indicar. Falei, não, Paulo, eu sou um técnico, eu não quero... Esses caras são indústria, eles vão querer me colocar para vender. Eu sou engenheiro, eu não quero ir para a área comercial, né? E a gente é muito idealista no começo da profissão, você morre de medo dessas coisas, né? Hoje, obviamente, eu não tenho essa mesma visão, mas naquela época era muito jovem, né? E cheio de idealismo, eu nem queria isso. E o Paulo insistiu tanto, vai lá conversar com eles, vai. Bom, me fizeram uma proposta irrecusável, né? Eu fui agradecer ao Dr. Bauer, ao Roberto Bauer, um grande amigo também, né? A Vera, a gentileza de me acolherem, o Marcelo Serveto, que foi um baita chefe, um cara sensacional. A gente tinha uma equipe fantástica na BNA, grandes amigos, né? Amigos, assim, pelos quais eu tenho um grande carinho. Não queria sair, mas eu precisava, né? Eu precisava de migrar para alguma coisa que me desse. Eu estava buscando realmente uma remuneração maior, eu precisava, né? Já estava numa fase de vida que eu queria uma estabilidade e poder fazer poder evoluir, comprar um apartamento, enfim, tocar minha vida já de uma outra forma. E eu acabei aceitando esse desafio, né? Fui para a Fosoc, foram 15 anos lá, né? A gente preparou essa linha de produtos, porque eu brincava, né? O Brasil andava de Fusquinha, naquela época o Monza na Europa se chamava Cavalier, né? Então, esse era o carro que os ingleses queriam colocar no mercado aqui, né? E eu falei, não dá, gente, do Fusquinha para um troço desse, o salto é muito grande, vamos fazer uma aproximação, né? Não vamos usar Fusquinha, mas também não vai ser o carro que vocês querem. E a gente começou a preparar esses produtos para ter uma linha de entrada de alto desempenho, né, mas coerente, consistente, com o momento histórico nosso no Brasil, na construção, na recuperação e reforço de estruturas. Afinal, a briga era proporcional, né, era brigar contra cimento, areia e pedra, né? Então, desenvolvemos a linha, fomos ao mercado e começamos a fazer muita palestra, muito treinamento, muito teste, né? Muita aplicação experimental. E, de repente, em 5 anos, existia um mercado, a Fosoc era líder desse mercado, né? E cresceu para caramba, essa foi uma entrada importante. Depois a gente acabou trazendo outras linhas de produtos, né? Enfim, para reforço também, grautes, pisos industriais, etc. E a Fosoc ocupou um espaço importante no cenário brasileiro, né? Então, acho que esses foram os primeiros 15 anos, né? Mas que começaram e evoluíram nesse modelo. Não sei acho que eu falei demais sobre isso. Não, tá muito bom, é tão bom ouvir. Eu adorei a Década Perdida. Quando que vai sair o livro A Década Perdida? Então, a Década Perdida, a gente foi até... a gente só resolveu o problema depois do plano real, né? O plano real que trouxe uma certa estabilidade econômica para o Brasil, mas até lá... e eu fui evoluindo na Fosoc, não como técnico, mas com posições administrativas. De repente, eu estava dirigindo a operação e era uma tensão muito grande. Você não conseguia explicar para os gringos, né, o que era o Brasil. A Fosoc já não era mais uma divisão da Foseco, era uma operação própria. A gente fez fábrica, ela expandiu para caramba. Então, compramos o líder brasileiro em aditivos para concreto, na época Reax, né? Enfim, foi uma época que a gente cresceu muito, a operação cresceu muito. Mas com muita dificuldade, e eu acho que o executivo brasileiro, a gente aprendeu nisso, né? Os executivos brasileiros, os empresários brasileiros, os empreendedores brasileiros, não tem muito medo de crise, não, porque a gente sabe que a gente já passou por cada abacaxi e supera, né? Então, vento bom ou vento ruim, a gente consegue superar, a gente aprendeu a como dominar essas coisas, né? Mas era muito difícil você justificar o investimento, você mostrar para os gringos, né, que apesar da instabilidade,
apesar do cenário, a gente precisava, né, investir no Brasil. Então, foi muito difícil esse trabalho interno na empresa para poder conseguir justificar os investimentos que a gente tinha que fazer para expandir, né? Mas foi muito bem. Depois eu fui para Denver, né? Eu tive, na verdade, meus últimos anos de Fosroc, eu acabei dirigindo um negócio global deles, de pisos industriais, né? E eu estava há poucos meses de me mudar para a Europa com a família, né? Há 4, 5 meses de me mudar, fui para escolher casa, escola para os filhos, etc. Então, já estava dirigindo um negócio global deles, que era de pisos industriais, com base no Brasil. Então, foi uma época que eu ficava 3 meses no Brasil, 3 semanas no Brasil e 3 semanas fora. 3 semanas na Ásia, 3 semanas no Brasil, 3 semanas na Europa, 3 semanas no Brasil, 3 semanas na América do Norte. Então, estava muito desgastante e isso ia se estabilizar com a minha mudança, né? Desenvolvi o projeto, aprovei o projeto, planejamento estratégico global, e a gente ia para lá. Nesse momento, a Fosroc, que era uma empresa da Burma Castrol, né? A Burma Castrol foi comprada pela BP Amoco. E a BP foi lá para o mercado em Londres, na Bolsa, e disse o seguinte: olha, meu grande interesse é uma marca premium de lubrificantes, que é a Castrol. Todo o resto, todo o portfólio químico da Burma Castrol está à venda. Isso incluía a Fosroc, Fosseco, Chemtrend e outras empresas, né? E aí os gringos viraram e falaram: Paulo, não vem para cá mais não faz sentido a gente fazer essa movimentação toda com uma empresa que está sendo vendida. Então, nós não queremos investir em expansão. Vamos ver, vamos esperar um pouco, né? Falamos, tá bom, e agora? Agora você vem para o Oriente Médio, você vai para Dubai, vai ser tua base, o pessoal gosta muito de você lá, você conhece toda a tecnologia do grupo, então você vai ser diretor regional de marketing da Fosroc para o Oriente Médio. Mas naquela época, Dubai, mundo árabe, né? Eu tinha uma mulher e 2 filhas naquele momento de vida. Falei, não quero ir para Dubai. Então, não fui para Dubai. Eu acabei declinando, né? E daí, 2 semanas depois, eu estava dirigindo a Denver, né? Recebi um convite para dirigir a Denver, que era uma empresa que tinha um produto que era uma commodity, manta asfáltica, né? E a proposta lá era decidir o que fazer, investir para crescer ou preparar a empresa para uma venda, né? E eu achei que tinha um time de altíssima qualidade lá, perdido, né? Esquecido em Suzano, gente de alto valor, e a gente entendeu que fazia sentido investir para crescer, investir na fábrica, né? Enfim, e a gente preparou realmente a Denver para um futuro importante, né? Aliados importantes aí, que o Renato conhece muito bem, o Tula trabalhou comigo nesse projeto lá, né? Já tinha trabalhado comigo na Fosroc, né? Me ajudou a desenvolver, foram 60 e tantos produtos novos em 1 ano e meio, uma coisa maluca, a velocidade que a gente colocou naquilo, né? E, de repente, a Denver começou a crescer, com uma política de comunicação forte, a gente preparou uma estrutura de venda, né? Representantes, distribuidores muito fortes, né? Fizemos lá convenções importantes para poder transferir conhecimento, tecnologia, motivar essa turma, e a Denver decolou também, foi super bem. Bom, fiquei na Denver até o momento que houve uma ruptura contratual, porque eu tinha uma proposta, né, de participação em resultados, que quando eu vi que ela não ia se confirmar, eu resolvi mudar de rumo, né? Acabei, eu fui, inclusive, foi engraçado isso, eu fui para a minha sala, quando eu me desliguei, para poder tirar uma caixinha para pegar minhas coisas, meus objetos pessoais e tal, e passei na sala do Tula para me despedir dele, como eu passei na sala da Léo, do Emerson, foi me despedir do pessoal, né? E cheguei da Elisa, né? Gente, que eu tenho muito carinho por eles também. Aí passei na sala do Tula, cheguei lá, o Tula estava sendo demitido. Aí eu tô falando, me espera no estacionamento que eu já vou. No estacionamento da Denver, nós decidimos ser sócios numa empresa para fazer projeto, gerenciamento, né? De obras de reabilitação de edificações, né? A gente montou um site ali no pátio de estacionamento da Denver, né? A gente começou com um site. E foi muito engraçado, porque eu comecei a conversar com os amigos sobre um site e 3 semanas depois, 2 semanas depois, a gente tinha
um monte de projeto contratado sem ter escritório, sem ter equipe, sem ter nada. E a gente saiu montando escritório, equipe, comprando impressora, plotter, enfim, né? Como é que bota um negócio desse para rodar, né? E foi muito interessante. E a gente estava com uma carga de trabalho muito grande, até porque a OnSite era uma rede de consultores independentes, mas integrados. E a gente só queria abacaxi. Você pegava aqueles projetos onde você tinha problema de fundação, fachada, estrutura, no mesmo prédio, né? E a gente pegava os especialistas, né? Para a gente poder fazer. A gente era mais ou menos, o nosso papel era de junta médica, faltava isso na engenharia, né? Alguém que pudesse não só organizar os ensaios, conduzir os ensaios e o trabalho de campo, mas que pudesse coordenar esses consultores para poder conduzir um diagnóstico sistêmico, né? Pensando sistemicamente, né? E a OnSite foi muito feliz nisso, né? A gente estava trabalhando para a Malteria do Vale, para o metrô, para a Prefeitura de São Paulo, né? Para a Mil, para o Banco Santos, né? Só que com um probleminha, estava mudando a legislação de São Paulo e a gente não conseguia emitir uma nota fiscal, a gente não tinha inscrição estadual, né? Não se emitia inscrição estadual. E depois de 7 meses, 8 meses nesse sufoco, a gente pagando várias equipes de engenharia, consultores caros, né? Falei, puxa, Tula, vou ter que voltar para o mercado, né? Até porque eu não tenho como investir aqui, né? Se eu não voltar para o mercado e buscar salário, né? E aí fiz isso, coloquei uma pessoa para fazer o trabalho administrativo e de gestão e prometi para o Tula, menti para ele, na verdade, né? Achei que eu ia conseguir, né? Que, olha, Tula, eu ajudo nos relatórios, final de semana, etc. De noite eu te ajudo nos relatórios, etc. E aí eu recebi um convite da SICA para dirigir a divisão de construção da SICA no Brasil, e isso me absorveu integralmente. Eu não consegui o tempo que eu precisava, e a pessoa que eu coloquei lá para ajudar o Tula, né, tinha uma dificuldade muito grande para eles se ajustarem, né? A química não foi legal, né? E até fazia muito sentido, porque o Tula sabia que a gente tinha que fazer resultado no curto prazo. Esse profissional era excelente, mas ele estava plantando para médio e longo prazo, né? Então, enfim, isso acabou, num certo momento, né, com um portfólio de clientes da OnSite, né, porque a gestão dos clientes não estava sendo feita da forma que eu acho que talvez a gente devesse fazer, ou talvez a gente fizesse se eu estivesse lá, apoiando o Tula, né? Faltou apoio meu para ele, essa é a verdade, né? Então foi falha minha mesmo, né? Eu não tinha o tempo que a gente precisava. E aí eu acabei transferindo a OnSite para o Tula, as minhas cotas para o Tula, né? E aí continuei a minha vida como executivo na SICA, né? Essa foi a primeira tentativa minha de empreender, né? Fui para a SICA, foi um trabalho de reestruturação enorme, né? Uma empresa que estava perdendo dinheiro e market share há 12 anos no Brasil, foi pioneira no Brasil, né? Entrou no varejo sem saber exatamente qual era a dinâmica do varejo, né? Não tinha muita clareza disso, né? Tinha um saque que era complicado para uma empresa que tinha muitos pontos de venda no Brasil para atender, né? Então, a gente deu uma organizada enorme na casa, na estrutura, e uma reestruturação muito grande na área comercial. Colocamos uma pessoa forte em varejo, uma pessoa forte no mercado de vendas diretas, e dividimos isso numa matriz, né, como na época a gente fazia, de gerentes regionais por gerentes de unidades de negócios, né? O Brasil é muito grande, a gente tinha que ter gerentes regionais, né? Tem a questão do bairrismo também, né? O pessoal do Sul não gosta de conversar com o pessoal daqui de São Paulo, né? Os hábitos são diferentes, né? Então, as pessoas... A gente tem isso no Brasil, o regionalismo é muito forte, a gente tem que entender, né, essa questão no relacionamento, né? Enfim, mas a SICA decolou, a gente trouxe muita coisa nova, renovamos a linha de produto, a comunicação com o mercado, né? Botamos um caminhão escola para funcionar lá, para poder treinar gente de obra. Então, o caminhão, metade do caminhão era uma sala de aula, metade era laboratório para aplicar produto, para testar. Ia para as escolas de engenharia também para dar curso, enfim. Então, foi um projeto que foi muito bom, né? A SICA, no primeiro ano, cresceu 13 e poucos %, deixou um EBITDA muito pequeno, mas já foi um susto depois de 12 anos perdendo dinheiro.
No segundo ano, ela cresceu 39% e deixou 14% quase, 13,9% de EBITDA. Eu tive que viajar para o mundo inteiro para explicar o que estava acontecendo aqui, né? Então, foi realmente muito bem sucedida essa reestruturação e essa operação, né? Aí, da SICA, eu recebi um convite para ir para a Método Engenharia, né? Eu tinha muita vontade mesmo de começar a contribuir mais como engenheiro, né? Essa cabeça de indústria, e depois de 20 anos de indústria, né? Entrar na engenharia, construção e incorporação, né? Então, a minha primeira experiência foi na Método, isso já estamos lá em 2005, 2006, mais ou menos, né? E na Método, eu dirigi 2 negócios, a Método Fast, que faz obras rápidas para o varejo, e você vê, tudo na vida tem uma razão de ser, né? Na minha teoria, Fast Construction é uma das bases, é um dos pilares da construção modular, né? E tinha uma certa confusão de Fast Construction lá, né? Isso é sistema construtivo, é o quê? E os processos, a Método tinha passado por uma crise, ela perdeu boa parte da metodologia, dos processos, né? E a gente olhou para o Fast e falou, não, tem alguma coisa errada nesse motor comercial, a gente tinha só um cliente, só um banco que era cliente do Fast, né? Então, tinha um risco de negócio alto, e eu vou estudar esse negócio melhor. E chegamos à conclusão que não, Fast Construction é muito processo, muito mais que sistema construtivo. E uma logística e suprimento de alto nível, como se faz nas cadeias de valor mais complexas da indústria, né? Então, é procurement, supply chain, logística reversa, né? É outro nível de logística. Você já tem que você já tem que ter o banco de dados, a biblioteca do cliente embarcada para você adaptar projetos muito rapidamente. Tudo que ele compra de imóvel, equipamento, você já tem que ter isso pré-contratado para só emitir pedido sabendo qual que é o lead time do fornecedor. Se você não souber qual é o lead time e não se ajustar a isso, você não entrega, é muito rápido, né? Entregar, sei lá, 40 agências em 60 dias, 70 dias, né? Então, são coisas desse tipo. Então, a gente redesenhou os processos, botamos uma estrutura comercial nova, recrutei, né? Contratei uma empresa para buscar um gestor comercial para a gente, um baita amigo, um baita diretor comercial, que é o Armando Mesquita, né? O Armando, no final do primeiro ano, tinha 13 contas novas no Fast, né? E a gente estava detonando com os processos redondinhos, uma equipe cheia de talentos lá também na estrutura da Método, mas mal aproveitados nos lugares errados. Então, a gente encaixou bem essas pessoas, né? Camila Amadeu, né, que fazia gestão de qualidade, processo, Patrícia Ogawa, enfim, Eliana Fujita, um monte de gente, Eduardo Ogawa, um monte de gente competente lá, né? A gente acabou buscando, o Edu depois, na época minha, na engenharia, né, também me ajudou muito, mas enfim. Então, a Método Fast decolou. Depois assumi uma outra unidade de negócios em paralelo, que era hotéis e hospitais, que também estava deficitária, né? Não vou contar a história, porque essa é mais simples, mas, obviamente, deu certo também, as coisas aconteceram com muito trabalho e juntando gente competente para trabalhar, né? Eu sempre tive muito essa sorte, Paulinho e Renato, de ter gente muito competente trabalhando comigo. Então, assim, eu acho que isso é um segredo da gestão, né? Você procurar pessoas melhores que você nas suas áreas de especialidade, né? Para que você tenha um dream team. Eu sempre tive um dream team, essa é a verdade, né? Não posso nunca reclamar das minhas equipes, pessoas sensacionais. E aí, depois, veio o último desafio na Método. O Hugo me chamou, falou, Paulo, você já passou pelas áreas aí de negócio, você já dirigiu 2 unidades de negócio, eu quero agora te entregar engenharia e tecnologia da Método, que é tudo que vem antes e depois da produção. Então, engenharia, suprimentos, orçamento, proposta técnica, marketing, novos negócios, sustentabilidade, né? Qualidade, né? Aí, todos os processos funcionais e técnicos da engenharia, né? A gente fez isso e lá implantei a primeira célula de BIM na indústria privada brasileira. Isso foi em 2008, né? Eu fui mediar uma palestra do Charles Thornton, da Thornton Tomazelli, e eu fiquei impressionadíssimo. Para a Pini, né? A editora Pini me chamou para moderar essa palestra. Eu fiquei impressionado. Eu já estava estudando BIM, mas quando eu vi o que esses caras estavam fazendo no mundo, nas torres mais altas do mundo, com BIM, falei, não, nós temos que entrar nesse troço agora, né?
Aí levei um material que eu estava estudando para uma reunião de diretoria, conversei lá com o Hugo e a gente, com a diretoria, e vamos implantar o BIM, vamos em frente, né? Então, a gente começou, aí eu fui estudar no emprego do BIM uma outra perna, né? Um outro pilar da construção modular, que é justamente pré-construção, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande para ganhar projetos. A Método era uma empresa muito técnica, mas que tinha uma estrutura de custos robusta, uma estrutura robusta, né? Então, se a gente não descobrisse como é que faz melhor, mais rápido, né? E com menor preço que o concorrente, não tinha negócio, né? E a pré-construção explorava ferramentas importantes para isso, que eu fui também trazendo e pensando para lá, né? Engenharia, análise do valor, target costing, né? A gente foi pensando essas Lean, né? Fomos pensando essas ferramentas para jogar para dentro de um processo de pré-construção. Fui entender o que o Construction Industry Institute, lá na Universidade de Austin, né? Entendia como pré-construção, né? E os gringos eram muito fechados, ou eles não sabiam nada e enrolavam a gente, ou eles sabiam tudo e enrolavam a gente também, né? Então, e eu continuei estudando aquilo e preparando, né, processos de pré-construção, entendendo como é que a gente podia aplicar a pré-construção e o BIM na pré-construção, né? E fizemos isso, né? E foi realmente uma fase de muito sucesso, a gente ganhou muita coisa com estudos avançados em BIM e pré-construção, né? Da Método, eu recebi um convite, a Método tinha 2 sócios fundadores, o Hugo Marques da Rosa e o Vitor Foroni. O Vitor tinha ido para a JHSF como vice-presidente de construção, e num certo momento o Vitor me chamou para bater um papo, né? Eu tinha acabado de criar Método Estruturas, a gente estava fazendo lá a última torre do Rocha Verá, num trabalho de pré-construção fantástico também, com a equipe própria, né? Isso foi um outro ovo de Colombo que a gente colocou de pé, foi verticalizar a construção. A engenharia terceirizou muito, as grandes construtoras viraram integradoras, né? E a gente estava num risco contratual grande, porque numa torre vertical, estrutura é caminho crítico absoluto, né? E a gente estava pagando multa contratual, não só a Método, mas as grandes construtoras do mercado, todas, né? Pagando multas altas porque não conseguiam entregar a estrutura no prazo e, por consequência, tudo na obra atrasava, né? E uma estrutura fora do prumo, você estraga a fachada, você estraga um monte de coisas, né? Então a gente chegou a concluir, e aí eu comecei a falar, o jeito de melhorar isso aqui também é trazendo tecnologia, né? Vamos usar concretos de melhor qualidade, melhor desempenho, né? A gente já tinha concreto autodensável naquela época, mas isso significava uma conta, do ponto de vista de custo de concreto, um pouco maior. E tinha que ter ganhos de produtividade suficientes, e haveria, né? Para que a gente compensasse esse aumento de custo, dando uma estrutura melhor, de melhor qualidade e desempenho. E aí você chegava para os empreiteiros de concreto na época, né? Por exemplo, Rocha Verá, que foi o caso que eu não só estudei, como a gente fez aquela estrutura lá, né? com a Método Estruturas, né? E que foi a Método Estruturas era uma empresa que se prestava a entregar a estrutura pronta, projeto e pré-construção e construção, basicamente isso, né? E claro que trabalhando com os projetistas e consultores nessa pré-construção. Então, no Rocha Verá a gente mudou tudo. Mudamos o sistema de forma, mudamos as lajes para laje plana, né? Tiramos as cubetas, né? Precisava de um ciclo de 5 dias, senão a gente ia pagar uma multa contratual gigante. Precisava tirar 2 meses na estrutura da obra, 2 meses, né? Uma torre de 34 andares, com 3 subsolos, com escavação em rocha e um heliponto em cima, né? Então, assim, precisava entrar num ciclo de 5 dias, quando eu chegasse no tipo, né? Não é fácil. Aí, Mário Franco era o projetista, deu todo o apoio para a gente, professor Mário Franco, querido professor Mário Franco, né? Transformamos as lajes em laje plana, né? Mesa voadora, desde a década de 70, ninguém usava mais em São Paulo, jogamos mesa voadora para trabalhar lá, né? Para rapidamente a gente mudar para o pavimento de cima, dividimos as lajes em metade, então eu fazia meia laje, preparava outra meia laje, subia a meia, eu preparava outra. Então a gente foi subindo em degraus assim, até terminar o prédio. E essa obra, e você chegava para o empreiteiro, falava, olha, você põe 20 caras na laje e entra às 7 da manhã,
tem que adensar o concreto, vibrar, arrastar mangote para todo lado, né? Você sai às 9h30, 10 da noite dessa obra, né? Com essa quantidade de gente. Eu vou te dar um concreto que é uma sopa. Você não tem que adensar. Ele se auto-espalha na laje, né? Vou colocar um mastro de concretagem no meio da laje. Você não tem que levar o mangote, ele leva o concreto para onde tem que ir. Você vai entrar às 7 da manhã, 2 horas depois, você está fora, acabou, né? Quanto custa o metro cúbico? Né? Você precisa só de 4 pessoas, hein? Você vai tirar as 20, você vai ficar com 4. Quanto custa o metro cúbico? A mesma coisa, doutor. Eu falei, como assim? Né? Os caras não acreditam em produtividade, não acreditam em tecnologia. Então, qual é o jeito de fazer? Verticaliza, você assume, você acredita, você faz, coloca a tecnologia para funcionar e está lá. Entregamos a obra 2 semanas antes do prazo. 2, 3 semanas antes do prazo, né? Então, assim, depois dessa criação da Metaestruturas, tinha, no meu entendimento, um espaço muito grande a ser ocupado, né? Eu acabei aceitando o convite do Vitor Foroni para ir para a JHSF, e a proposta era a seguinte: Paulo, vem ajudar a gente a levar a construção industrializada para o alto padrão. Eu falei, opa, né? Eu tinha sido presidente da BCI, da Associação Brasileira da Construção Industrializada, na época de indústria, né? Já estava contagiado pelo bichinho construção industrializada há muito, desde sempre, né? Falei, agora eu acho que eu vou entrar onde eu quero, de verdade, né? Vou pegar tudo aquilo que eu aprendi na indústria e na método e vou trazer para o ambiente onde eu tenho que industrializar. Né? Minha meta é industrializar. A gente montei uma equipe para gestão de projeto, da produção, uma célula de BIM, obviamente, né? E uma equipe forte também. O Tula também esteve comigo na Método, esteve comigo também na JHSF, né, como gerente de engenharia, e a gente desenvolveu 7 tipologias construtivas, né? Dessas 7 tipologias, a gente escolheu 2, fomos para a Fazenda Boa Vista e fizemos 33 casas industrializadas, vilas de casa, em concreto, em chassi estrutural de concreto ou metálico, que a gente entregava essas vilas em 4 meses e meio, na época, né? Casas com banheiro pronto, né? Em estrutura metálica ou de concreto pré-fabricado, com painel arquitetônico de fachada de concreto pré-fabricado, laje pré-fabricada de concreto, um smart box na entrada da casa para onde você conectava as redes, né? Kits hidráulicos, elétricos, enfim. O que a gente está fazendo hoje é uma evolução daquilo que a gente fez lá atrás, né? E então deu muito, muito certo. E dessas casas, depois a gente passou a fazer uma expansão de shoppings. Foram 4 shoppings em 3 anos, incluindo o Outlet Catarina na Castelo, que é 100% industrializado, inclusive as fundações. Ele está sendo espelhado agora, né? Fizemos uma série de torres residenciais também. O Vitra, no Horácio Laffer, que é um prédio do Daniel Libeskind, premiado como um dos 5 melhores do mundo para se morar. O Daniel Libeskind é o cara que fez Ground Zero em Nova York, Museu do Holocausto na Alemanha, né? Até brincava com os meus engenheiros, né? A fachada é toda cheia de ângulos, não tem um ângulo reto, então também, não vem com prumo e com esquadro aqui que vocês não têm o que fazer, né? Mas uma obra difícil de fazer, mas de resultado muito, muito, muito legal, né? Paulo, Oi. O que você chama de fundação industrializada? Eram sapatas pré-fabricadas. 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 Vinha e colocava ali. Sim, né? Bom, depois fizemos o Residência Cidade Jardim, que é um prédio residencial 100% industrializado, né? Ou quase 100% industrializado, ali ao lado do shopping. Jardim? Ao lado do shopping, não são aquelas torres atrás do shopping, é uma torre única ao lado direito do shopping, né? Enfim, todos com resultados excelentes, etc. Então, a JHSF foi um ambiente onde eu realmente pude, tinha uma equipe muito competente, a gente praticou muito BIM e construção industrializada, né? Acabei assumindo como diretor de incorporações, depois eu fui para a Tegra como diretor técnico, foi uma passagem curta, depois fui dirigir a Mutual, né? Uma construtora que estava estacionada há 3 anos sem projeto, sem obra, que está muito bem hoje, né? Também passou por um projeto que eu conduzi lá de reestruturação, redesenho de processos. O CTE me ajudou nesse redesenho de processos, contratamos o CTE para isso, né? Mudamos o conceito de uma consultora tradicional para uma empresa de engenharia e construção, praticando pré-construção, né? E depois, obviamente, Aratal, né? Estou empreendendo pela 2ª vez, finalmente cheguei na Aratal, né? Que é uma startup em construção modular, que tem um sistema inteligente, né?
diferentemente das empresas de construção modular, a gente tem 2 conceitos de engenharia importantes, né? O primeiro, os fundamentos são pré-construção, fast construction, e um projeto integrado em BIM, mas é um projeto de cadeia de valor, colaborativo. Então, a gente traz a indústria da impermeabilização para discutir impermeabilização com a gente, a indústria que fabrica elementos para fachada para discutir fachada com a gente. Não é um projeto só de projetista e consultor, né? A indústria conhece muito dessas coisas, eu aprendi isso em 20 anos. Então, se você não for lá com saca-rolha extrair conhecimento, ele não vem, né? Então, a gente precisa fazer isso, e a gente está conseguindo sucesso nisso na Aratal. E o outro fundamento importante é que a gente é uma empresa modular que ela trabalha com sistema híbrido, são módulos painelizados, 2D, e módulos tridimensionais, 3D. Por uma questão de racionalização de custo de frete, racionalização de elementos estruturais, evitar redundância de elementos estruturais, né? E, ao mesmo tempo, ela também tem um conceito de construção off-site aberta. O que significa isso, né? Nós não somos uma empresa especializada em chassi estrutural metálico, chassi estrutural de concreto, de madeira engenheirada. A gente é uma empresa de engenharia. A gente trabalha com qualquer chassi estrutural, com qualquer tipo de vedação externa, interna, com qualquer tipo de painel de piso, com qualquer tipo de painel de cobertura, né? Então, o projeto, a tipologia do projeto define qual a melhor solução para aquele produto. Obviamente, buscando o melhor equilíbrio para o custo, prazo. Partido arquitetônico puxa, muitas vezes, alguns elementos aí para o próprio projeto, né? Mas a gente é uma empresa de engenharia e faz aquilo que tiver que fazer. A gente não é uma empresa quadrada de construção modular, né? Então, são conceitos importantes que a gente trouxe para a Aratal. Estamos aí com o primeiro produto para fazer para Alphaville Urbanismo. Isso era uma hipótese, agora já se tornou uma tese, né? A gente foi provocado pelo Pátria e depois pela própria Alphaville para poder desenvolver esse tipo de produto para eles, e foi o que a gente fez, né? Então, estamos bem encaixados a partir dessa casa de Itu, que é uma casa protótipo, né? É o meu MVP, né? Eu brinquei com vocês no começo que eu sou um startupeiro sênior, né? Então, eu tenho 4 sócios, né? Cada um especialista nas suas áreas de eficácia, né? São 4 sócios muito competentes. E a gente, na verdade, depois desse MVP pronto, a gente vai fabricar lotes mínimos de 10 casas, né? Então, começa a escalar, a operação agora a chave está no contato, está na hora de virar, né? Desde fevereiro de 2020, a Aratal existe, agora ela está madura, e ela tem um projeto bem interessante, um planejamento estratégico que está muito bem calçado, e uma jornada do cliente que representa em si uma outra inovação importante. Ela é disruptiva, ela é inédita no mercado imobiliário, não existe isso no mundo, né? A gente, por isso, protocolou um pedido de patente, já mudamos de fase, já passou aquela fase de pesquisa global, o que está acontecendo, existe alguma ideia parecida, igual? Não existe, né? Então, agora a gente está numa fase que se chama exame técnico, a gente já superou a primeira etapa. E essa jornada do cliente que a gente criou é um sistema através do qual o cliente, ajudado por um arquiteto especializado, um arquiteto com Cresce, um arquiteto que também é corretor de imóveis, no stand de vendas, que nem é um stand de vendas, é uma casa modular da Aratal, no loteamento onde a gente vai trabalhar, né? Nosso cliente, nosso negócio é B2B, sempre vão ser loteadoras, né, incorporadoras. Então, qual é a ideia, né? O terreno já está comprado, o cliente chega nessa casa modular, né? Lá tem um totem com um sistema de computador, com software de realidade virtual 3D, né? Tem 4 telas de LCD e o arquiteto vai falar, olha, vocês estão numa casa modular da Aratal, em 4 meses está no terreno de vocês, não interessa? Isso deve ser caro. Não, vamos fazer uma experiência, não custa nada. Aí ele vai lá e coloca, olha, eu tenho esses 12 modelos de casa, qual que vocês gostam mais? Gostei do modelo 2. Bacana, mas o que vocês precisam? 3 suítes, um home office, uma área de lazer com piscina. O arquiteto escolhe uma planta que se adequa a isso, o que é fácil, as plantas são componíveis, você troca módulos, né? Implanta essa casa no terreno em realidade virtual 3D, o cliente já faz aquele passeio, muda a cor, textura de fachada e muda de fase, ele passa a customizar o produto com a ajuda do arquiteto. Então, ele escolhe, sempre através de kits,
kits de acabamento, de lazer, com piscina maior, menor, com forno de pizza, sem os armários, eletrodomésticos, né? Que mais? Ele pode escolher tomada para carro elétrico, energia fotovoltaica. Fez as escolhas dele, o sistema automaticamente gera um orçamento na tela. O cliente pode olhar para aquilo, puxa, mas está caro. Aí o arquiteto ajuda ele a equilibrar a customização que ele quer com o orçamento dele. Chegou no número, o sistema gera orçamento revisado, minuta de pré-contrato e memorial descritivo de acabamentos. Se o cliente assinar a minuta de pré-contrato, tem uma impressora 3D no stand. Já imprime o modelinho da casa dele para ele levar para casa, para mostrar para os amigos e para a família. Baixa um aplicativo mobile no celular dele. Nesse aplicativo mobile, ele acompanha a fabricação dos módulos e a montagem da casa, em tempo real, com atualização das imagens, do cronograma, enfim. Então, uma experiência com transparência total, né? A jornada do cliente não para aí. A gente tem ideias futuras para ela, né? Mas hoje ela para nesse estágio, porque futuramente a gente quer prestar serviços de manutenção, fazer gestão de economia de água, energia, etc., né? Vender módulos complementares através da jornada do cliente, né? Mas é esse o desafio hoje, essa é a nossa missão de hoje. Me permita uma pergunta? Eu ouvindo aqui, gerei umas 5 perguntas que eu não sei se eu posso perguntar, que o Renato me censura, né? Mas vou começar pela última, posso? Claro, por favor. Eu estou cortando o Paulinho aqui. A Aratal vai, na verdade, está construindo a casa do metaverso? Olha, é a casa física do metaverso da pessoa? Essa é uma pergunta interessante. Se você disser que é a casa física do metaverso, eu posso te dizer que é, né? Eu não sei, obviamente, eu tenho me envolvido muito com o mundo digital, com a digitalização da construção, eu sou obrigado e gosto disso, né? Então eu faço isso com prazer, né? Tecnologia embarcada é o que mais tem naquilo que a gente está fazendo. Então, a gente está embarcando muita tecnologia nesses produtos, né? Uma elétrica inteligente, que se aciona a lâmpada em 24 volts, com campo eletromagnético muito menor, né? É muito mais saudável essa casa, com redução de economia de energia elétrica, né? Com uma lógica que você usa pulsadores, então você já pode fazer cenários de iluminação, mesmo sem automação, e por aí vai, né? Um sistema que você economiza água durante o processo de aquecimento para água para banho, né? Que é patenteado, é de um inventor do Sul, né? E esse sistema, quando você abre o monocomando na água quente, é um monocomando de 4 vias, a água não cai pelo chuveiro, né? Ela volta para o reservatório. E embaixo do monocomando tem um termômetro digital que é acionado por um dínamo, então é a velocidade da água que aciona o termômetro, não tem pilha nem bateria, todo o sistema é mecânico, é por gravidade, né? E quando a água chega no termômetro, por exemplo, 39 graus, vamos imaginar que essa seja a temperatura ideal de banho para você, você aperta o botão da 4ª via no monocomando, a água cai pelo chuveiro, você não joga 1 litro de água fora e não paga o esgoto dessa água que você está jogando fora também, né? Então, enfim, a gente está trazendo essas coisas para esses produtos, né? E essa casa vai ser cada vez mais uma casa inteligente, plugada, com sensores para permitir essa gestão de economia, de água, de luz. Quem sabe gestão, eu estou pensando em sensores para umidade, para a gente detectar previamente corrosão, por exemplo, ou danos na estrutura de madeira, se for estrutura de madeira. Então, tem várias coisas que a gente quer implementar nesse processo. A jornada do cliente segue depois com a manutenção, né? Você já tem o gêmeo digital, que é a própria casa. Segue com a manutenção. Você já pode cuidar da casa, porque você conhece toda ela. Perfeito. E podemos, dependendo do produto, se o projeto permitir, entregar, por exemplo, futuramente, mais um módulo, um módulo de lazer, mais uma suíte, né? Então, são coisas que num produto modular você pode perfeitamente fazer. Você pode planejar o crescimento da família. Exatamente. Pode ser uma coisa mais inteligente. Paulo, aí é uma coisa inteligente também, planejar a manutenção, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nesses conceitos, né? Que hoje a gente vai até o 5D, com o BIM, né? Mas, obviamente, é uma casa que já está preparada para a gente fazer gestão de operação e manutenção também dentro do BIM, né? Essa é a ideia. É para lá que a gente vai, né? Interessante. Sim, o BIM não é limitado, né? Exatamente. É uma plataforma. Exatamente. Vai lá, Paulinho, eu tenho várias perguntas, porque eu apimento, assim, o Renato é da academia, então ele é muito elegante, né?
E podcast, o pessoal quer um pouco, né, de... Eu Pode, podia dizer assim, ó, pode jogar pimenta no molho, Paulinho. Então, não, pode. totalmente apolítica a pergunta, mas pela importância da tua obra, né, não foi à toa que eu me inspirei e escrevi, né, sobre ti hoje ali, né, falando da tua carreira. Poderíamos considerar que você é o Fernando Collor de Mello da engenharia da startup brasileira, que trocou nossas carroças por bons carros? Eu não diria isso, não, né? Até porque esse sujeito é um cara que eu não sou fã. Não simpatiza, né? Mas o avatar dele, da carroça... Vamos colocar assim, eu como engenheiro, né? O Renato sabe. É engenheiro, o Paulo é engenheiro ao pé da letra, né? Então, mas como engenheiro civil, eu sempre tive uma aversão enorme por empilhar tijolo, né? Exatamente. E se você for olhar na história da civilização, tijolo existe desde 7.000 anos antes de Cristo. Ali na região de Anatólia, na Turquia, se acharam em sites arqueológicos vestígios de construções de tijolos de adobe naquela época, né? De barro só no Egito, 3.000 anos antes de Cristo, mas enfim, é muito antigo, né? E eu quero crer, para quem precisa ganhar produtividade, a construção no Brasil está num momento delicado, né? Se você for ler o Constru Business, nós perdemos 4,4% de produtividade entre 2014 e 2017 e perdemos mais 6,1% de 2017 a 2021. Isso é insustentável, né? Então, assim, não estamos num momento áureo, né? Hoje a gente representa alguma coisa como 8,6% do PIB brasileiro, construção. Já foi muito mais do que isso, 13%, já foi 17% quando a gente fazia mais infraestrutura. Não dá mais para ser 13% nos próximos 10 anos, porque senão vai faltar dinheiro para educação, para saúde, para transporte. Mas, segundo o Constru Business, a gente consegue manter 10,1%, que ainda é bom, gera riqueza, né? Gera prosperidade para o setor, etc., né? Mas, para fazer isso, só tem um jeito, né? É industrializar. Olha o problema do mercado habitacional, habitação de interesse social, né? Nós estamos com um déficit em 2019 de 7,8 milhões de unidades, que, segundo o professor Robson Gonçalves, lá da FGV, vai para 30,7 milhões de unidades em 2030. Isso não consigo conceber um negócio desse. Não podemos olhar passivamente para um troço desse. E não vai ser a construção tradicional que vai gerar ganhos de produtividade para resolver problemas dessa magnitude. Não consegue equacionar um problema desse, né? Fora, então, né, Paulo, que a tradicional, nessa velocidade, vai gerar patologia, ou seja, a gente está gerando um desserviço, né? Porque a gente já não tem mais mão de obra especializada, a gente não tem como competir nessa velocidade, porque ela não tem como organizar ela, não tem como planejar ela, não tem como acompanhar ela. A gente estava conversando outro dia com um colega nosso e eram 600 funcionários na frente de uma fachada de um empreendimento que você conhece bem. E como é que você fiscaliza? E está aí, 10 anos depois, está cheio de patologia na fachada. Não tem como. É loucura, gente, é loucura. O que a gente está fazendo é loucura. E se você pegar essa dinâmica do mercado imobiliário, o último boom que a gente teve em 2014, a gente viu quanto faltou de mão de obra direta, de engenheiro, etc., nas obras. Faltou todo tipo de mão de obra. E aí que está o grande erro. O mercado imobiliário começa a estourar, o que acontece? Os IPOs vêm aí, um atrás do outro, né? Quando entra investidor, o cara, o que ele quer? A empresa está produzindo X, ele quer colocar, ele está pondo uma unidade monetária, ele quer colocar 2 unidades monetárias e ter 2x de produção. Não existe elasticidade nessa curva. Não dá. Ela não é elástica, né? Aí você começa a ter problemas. Então, assim, se não industrializar, não dá. E quem está dizendo isso agora não é o Paulo, não é o Ceoto, que é um cara que, né, você citou aí, eu não me considero único, graças a Deus a gente tem vários amigos, o Varela está assistindo a gente, é um cara que também é fã da industrialização, né? Vai fazer o doutorado dele nessa área, então, beleza, né? Então, a gente precisa disso, de gente que acredite nessa bandeira e carregue, né? Porque antes da Aratal, a industrialização da construção no Brasil, para mim, é uma plataforma importante.
A gente está trabalhando lá num movimento chamado Brasil Viável, que eu convido vocês para conhecerem, brasilviável.com.br, né, que é um movimento em prol da industrialização da construção no Brasil. A gente mapeou as principais barreiras contra o avanço da construção, então estamos trabalhando para quebrar esses gargalos, para poder tirar essas barreiras da frente, né? A desigualdade tributária, a noção de isonomia tributária, né, entre a construção tradicional e a construção industrializada, que paga um pênalti enorme para entregar mais qualidade, fazer muito mais rápido, com muito melhor desempenho. Um país pobre precisa entregar mais com menos recursos, então é o nosso caso, né? Esse déficit habitacional, a gente precisa disso aí. E na verdade, o que acontece hoje, né? O próprio Construbusiness, como conclusões, ele está dizendo lá, olha, tem que industrializar a construção, e nós vamos contratar consultorias para desenvolver programas para isso. Então, isso está acontecendo. Aí vem o governo federal, Construa Brasil, 3 semanas atrás foi lançado. O que fala lá? Tem que industrializar a construção no Brasil, precisa ter ganhos de produtividade altíssimos, né? BIM-BR vai continuar nessa plataforma de digitalização da construção. Então, assim, nós estamos num momento que todas as vozes setoriais estão falando, olha, gente, tem que industrializar, não dá mais, né? Ou então, e não é porque a gente quer agora, né? Ou porque a gente não quer, é porque é uma questão, desculpa o que eu vou usar aqui, mas de sobrevivência setorial. Se tornou uma questão de sobrevivência setorial. Não tem outro futuro para a construção. Essa é a verdade, né? Então, assim, eu assumo essa causa, Paulinho, como uma causa que, para mim, é muito importante, que vem antes, inclusive, como eu disse, da Aratal, mas eu não me considero um ET nesse novo planeta, tá? A gente tem vários profissionais aí que lutam pela mesma causa, né? E isso é muito bom. A gente, no Brasil Viável, a gente conseguiu unir vários desses profissionais. Estamos trabalhando, por exemplo, num grupo de trabalho para conseguir crédito e financiamento imobiliário para construção industrializada, junto com os agentes financeiros, com o apoio deles, né? Vamos ter um papo com o Sinduscon muito em breve para poder tratar disso, né? A gente precisa criar o CUBI da construção industrializada, a gente está chamando de CUBI, né? Então, isso vem por aí, né? Porque, como é que faz? 85% da tua produção é off-site, no chão de fábrica, né? Hoje, o agente financeiro, ele mede lá na obra, o valor agregado na obra, né? 85% você faz antes de ir para a obra, você quebrou antes de começar, não dá, né? E quebrou. Eles entendem claramente, né, que a construção industrializada é menor risco para eles, é melhor qualidade, melhor desempenho, né? Então, o escorregamento de prazo, de custo, vai ser uma coisa muito mais difícil de acontecer, e eles querem financiar, né? A gente só precisa criar os meios adequados para isso. É disso que a gente está tratando de cuidar. O impacto é menor também, né, ambiental, porque você vai fazer isso em canteiro organizado, que é a fábrica, né? Não tem comparação, né? Eu vou falar um número aqui que às vezes assusta, né? Porque, você consegue tirar 30% do resíduo da obra. Não, a McKinsey está dizendo o seguinte, relatórios internacionais, 80% dos resíduos você tira num processo de construção modular, 80%. Em custo, 20% do custo, do teu custo está ali, está nessas porcarias, dessas caçambas que a gente vê nos canteiros de obra, uma atrás da outra, né? E que geralmente o gerente da obra fica escondendo aquilo lá, e tirando da obra o tempo todo, porque é feio você deixar entulho, né? Desperdício, né? Dinheiro jogado numa caçamba. E poluindo no bota fora. Sim, né? Outra coisa, né? Eu estou muito preocupado com sustentabilidade, não só colocando esses dispositivos nessas casas, etc., mas a gente também mede sustentabilidade por peso, né? Então a gente tem que peso específico. A gente tem que tirar peso específico, eu brinco, né? Vamos tirar peso específico dos canteiros de obra. A gente tem que fazer produtos mais leves, né? Que consumam menos recursos no meio ambiente, né? Então são questões aí que a gente precisa trabalhar e eu acho que conceitualmente nós temos aí muitos engenheiros competentes, inteligentes, que trabalham no mercado imobiliário, na indústria de produtos para construção, né? E que tem como colaborar com esses caminhos, né? A gente precisa convergir, né? Então, acho que é um momento de conversão, né? Conversão nos dois sentidos da palavra.
conversão para a gente mudar de caminho e conversão no sentido de convergir para aquilo que a gente precisa para ter um futuro melhor e para deixar um futuro melhor para os nossos filhos e netos. Sim. E as tuas palavras fazem eco ao que o Sabatini falava, que as funções tinham que ser modulares. Não tem cabimento você jogar hoje de um porcelanato, porque não faz um planejamento, 40 centímetros dele numa caçamba, porque você não programou o seu ambiente, né? Então, tudo isso, se citou Cioto, né? Esses homens já fizeram isso lá nos Idas da Encol, né? Belíssima lembrança. O professor Sabatini foi o grande nome, entendo eu. Aliás, tem 2 nomes na industrialização no Brasil que a gente não pode esquecer. Professor Sabatini, né? Que tem um carinho grande, sempre tive também por ele, um mestre fantástico, né? Em 89, ele já falava sobre racionalização da construção, sobre industrialização, sobre caminhos para a industrialização da construção. E outro, também saudoso, professor Vasconcelos, né? Que foi sócio da primeira empresa de pré-fabricados brasileira, né? Então, ele já acreditava na indústria de pré-fabricados. E se a gente voltar na história, você pega aqueles malucos, por exemplo, como Le Corbusier, né? Que falava também lá em 1900 e lá vai bolinha, né? Que a gente tinha que fazer casas como o Ford fazia os carros, numa esteira, né? Numa linha de produção industrial. Né? Aí sim, é a indústria da construção, né? Então, que, por enquanto... Os modernistas brutalistas. Sim. Né? E a gente olha para o mundo hoje, Paulinho, eu brinco, né? A gente, quando era criança, gostava de assistir os Jetsons, né? Que eram aqueles caras que tinham aqueles carros que voavam, né? Aquela maletinha, o carro voando, Paulo. O carro voando, mas já tinha sistema de teleconferência, né? Nos Jetsons, né? Sistema de comunicação, né? Isaac Asimov, lá em 1950 e alguma coisa, 50. Né? Já falava em holografia, uma coisa que eu não lembro como ele chama, telepresença remota, que é holografia, né? Então, hoje, eu estava lendo um artigo há pouco tempo, que eu sempre gostei muito de ficção, né? Jornada nas Estrelas e tal, né? Velocidade de dobra. Pô, teletransferência. Já conseguiram transferir partículas em espaços curtos, tá certo? Você já tem estudo sobre isso. Saiu um artigo ontem, exatamente. Maravilha. Estão falando em velocidade de dobra, gente. Poxa, quer dizer, vamos conseguir fazer viagens interplanetárias em algum momento um pouco mais adiante, praticando aquilo que a ficção já conseguia enxergar, né? Então, se a gente não olhar para o setor onde a gente trabalha, enxergando o futuro de uma forma diferente, nunca a gente vai abandonar o passado. Então, meu inconformismo é com o passado, é esse. Não porque ele tenha sido ruim, mas porque a gente precisa evoluir. Paulo, eu vou ler porque é um podcast, então quem não está assistindo não vai saber, mas eu quero ler o do Regatieri aqui, Carlos Regatieri, excelentes ponderações que chocam pela obviedade, exatamente, né? Espero que possamos em breve ver o dia em que a construção deixe de ser a vanguarda do retrocesso. Mas, Regatieri, eu vou te falar que o Paulo sempre nos dá a honra de dar um módulo no nosso curso lá de vedações, né? Como o Regatieri já nos deu. E não é só no Brasil, o mais incrível, né, Paulo? Esse problema não é só brasileiro, é no mundo inteiro, tá? Verdade. Não é só aqui. O José Luiz Varela, a luta pela industrialização da construção civil no Brasil vem de longe. Teríamos dezenas de colegas a citarem a nossa luta hoje a implementar o sonho desses planetas. Perfeito, perfeito. Eu começo, Renato, lá com uma pergunta, a primeira pergunta lá sobre custo, lembra? Foi o Henry que fez. Então, acho que agora cabe bem colocar, porque o pessoal às vezes pensa que existe custo, a diferença entre custo e valor, né? O tempo é um grande ativo também, né? Verdade. Uma construção... O resíduo, vai lá. Uma construção modular tem um custo menor que uma convencional em termos de construção horizontal, por exemplo, postos médicos? Tá. Essa é uma pergunta que eu tenho que dizer o seguinte: como tudo aquilo que é industrializado, você só consegue ser competitivo e mais econômico se você tiver escala, né? Então, se você comparar um por um, não dá. Fazer uma casa é mais barato? Não, não é, né? Mas fazer 50 casas, 100 casas, 200 casas é mais barato, né?
E em lotes, né, na experiência daquilo que a gente tem estudado, feito estudos de viabilidade e orçamento, né, essa diferença para lotes, por exemplo, de 15 casas, 20 casas, pode ser de 8%, 10%, de 30 a 40 casas, pode ser de 18%, 19%. Então, a gente consegue ser mais competitivo, mesmo com uma carga tributária injusta sobre a construção industrializada, né? Porque você grosseiramente recolhe ISS na construção tradicional e recolhe IPI e ICMS na construção industrializada. Então, você deixa aí você tem uma desvantagem de uns 20% para arredondar essa conta, grosseiramente, para a gente entender. Então, para quem entrega melhor qualidade, melhor desempenho e muito mais rápido, é injusto isso, não faz sentido. Aí eu estava olhando, né? No Chile não é assim, na Inglaterra não é assim, na Espanha não é assim, no Canadá não é assim, nos Estados Unidos é assim. Você tributa a construção tradicional da mesma forma que você tributa a construção industrializada. Nós que temos um regulamento tributário que é maluco, não faz sentido nenhum. Não fosse isso, a gente ia ser mais competitivo mesmo para escala menor. É uma grande colocação, hein? Sim. Essa precisa ser debatida na Comat, nos centros cons, né? Porque, na verdade, ela é fundamental, ela depende também da iniciativa política, né? Quando a gente lançou o Brasil Viável, né? Foi um evento em junho do ano passado, que a gente levou o professor Varran, que era reitor da USP na época, para poder falar sobre a importância da inserção de pré-construção, fast construction, construção modular, construção off-site, né? Construção industrializada nas cadeiras, nas grades de ensino de engenharia e arquitetura, né? O deputado, que é um empresário do setor, né? Como é que é o nome dele? Talvez vocês me ajudem a me lembrar. Mas, enfim, ele tem uma empresa de pisos industriais no estado de São Paulo. Me fugiu o nome dele. É um cara muito próximo, mas, enfim. Você vai ficando velhinho, você vai esquecendo, né? Mas ele foi falar justamente sobre a questão da reforma tributária, o professor Robson Gonçalves foi falar sobre a questão tributária na construção, além da reforma tributária, isonomia tributária. Existe um projeto de lei que precisa ser aprovado, existe, né? Então, são coisas muito, muito evidentes, essa coisa do financiamento imobiliário que a gente está tratando, a gente precisa tratar dessas barreiras, sim, né? E é importante para o país, eu tenho certeza que dentro dessa visão do Construa Brasil, ele também fala sobre isso, o governo federal está falando sobre isso, né? Está falando em equilíbrio tributário, é esse o termo que eles usam lá. Mas nós precisamos, na verdade, de isonomia tributária. Isso é justo, é aquilo que se pratica no mundo todo. Fantástico, Paulo. Eu não esperava nada diferente, né? Sim. Quando eu comparei a Sócrates, Platão e Aristóteles. Obrigado pelo carinho, Paulinho. Foi muito emocionante mesmo, tá? Não, é que você faz parte dessa, como o Sabatini, né? Que a gente tem tido aqui nos autores, né, Renato? Digamos assim, o privilégio, né? A graça de poder trazer às pessoas a oportunidade de ouvir vocês. Porque vocês são a espinha dorsal. E vocês têm como grande mérito fazer as pessoas, como disse Sócrates, boas. Tanto que a gente brinca que aqui nós cultuamos a boa engenharia, né? Porque pessoas boas contaminam pessoas boas, e vocês são exemplos, e a gente quer que, né, Renato? A gente fica até emocionado, porque te ouvir assim, a gente não interrompe, porque a gente está assim, se deliciando em ouvir. Né? Eu acho que então, na verdade, nós estamos absorvidos. Bacana, mas o Renato também tem esse dom do contágio positivo, né? De trazer as pessoas do bem, né, para dentro das áreas onde a gente atua, ajudar o pessoal a encontrar caminhos. Isso é uma parte da missão, né? A gente fica contente de poder colaborar. Mas uma vez eu ouvi uma frase, Paulinho, que eu gosto muito dela, que é mais ou menos o seguinte, né? Na vida, a gente aprende, de vez em quando a gente ensina. Na vida, de vez em quando a gente ensina, mas todos os dias a gente tem a chance de aprender. Verdade. Então, eu acho que é isso, né? Perfeito. Bem, como eu sou o encarregado das coisas picantes aqui, né? Eu tempero, o Renato sabe um pouquinho. Eu acho o seguinte, a gente brinca de tentar industrializar no Brasil há muito tempo. No meu modesto ramo de placa cerâmica,
existe um paradoxo, vocês vão entender um beabazinho. Existe uma argamassa autofugante, autorrejuntante de fachadas, e a qual não vinga porque o empreiteiro não aceita, ele não assimila aquele processo. Ele não consegue esperar 10 minutos, 15. Então, e a engenharia que não é preparada no meio acadêmico, que é treinada a ser condicionada e virar refém do mestre da obra, não um melhorador da cultura dele, né? Porque ele é importante, é uma figura. Então, Abraham Lincoln, fica para você agora mais uma pergunta. Abraham Lincoln falou uma coisa que você, que é um homem de startups, deve responder. Abraham Lincoln falou lá naquelas idas, falou o seguinte: um homem tem que saber construir as pontes certas e queimar as pontes erradas. Não precisam ser queimadas algumas pontes no Brasil para que o modernismo, isso que você traz, de fato aconteça? Eu entendo que sim, né? Eu estava brincando outro dia, falando sobre teoria de processos, né? E a gente, às vezes, quando você chega no limite de um processo qualquer, né? Não adianta mais investir naquele processo, é inócuo, esse investimento é inócuo. Você tem que mudar de processo, né? A gente tem que queimar, como você falou aí, as caravelas, né? Então, eu brinco muito, né? Não é porque eu questiono, como eu falei aqui, a robustez, a solidez das construções de tijolos, e não é nada disso, gente, pelo amor de Deus, né? E tudo tem a sua aplicação no momento certo, no local certo, né? Mas se você quiser buscar máxima produtividade no setor de construção, não vai ser com uma unidade tão pequena. E não adianta investir em colocar robô para sentar tijolo. Você está investindo dinheiro num processo que, desde 7.000 anos antes de Cristo, já era utilizado. Então, se nós precisamos de produtividade, nós precisamos de elementos modulares maiores, tá certo? Vamos pensar assim, né? O módulo não pode ser uma unidadezinha desse tamanho. Pequenininho, né? Exatamente. Que dá um trabalho enorme para sentar, para rejuntar, enfim, tem muitas camadas, tem muita coisa, a gente tem que eliminar etapas, a gente tem que evoluir para um processo de alta produtividade, né? Seja ele qual for. Então, acho que você está correto, sim, a gente tem que queimar algumas caravelas. Então, as entidades têm que ser mais objetivadas, né? Para isso se refere também às normas. Porque não podemos dar tantas pontes que fica tudo confuso. A gente precisa ter foco, né? E aqui, entre amigos e as pessoas que estão ouvindo a gente, são conhecidas e interessadas, elas vão entender aquilo que eu vou dizer, tá certo? No Brasil, a gente tem uma briga muito antiga, que eu acho ela horrorosa, né? Por exemplo, entre a cadeia de valor do concreto e do aço. Briga, né? Cada um quer puxar, né, a brasa para sua sardinha. Gente, nós somos a mesma cadeia de valor, a mesma cadeia de valor. Não existe isso. Tem um setor que se chama construção, né? Então, assim, enquanto a gente não conseguir entender um negócio que a gente estudou na faculdade, né? Resistência dos materiais, propriedades dos materiais, química dos materiais, etc., né? Se a gente não começar a olhar para cada material de construção com as suas competências e limitações e explorar as boas características de cada um para compor sistemas construtivos inteligentes, sejam eles quais forem, né? Não faz a mínima lógica um negócio desse. A gente tem que explorar o aço nas suas competências, o concreto na sua competência, a madeira engenheirada, etc., né? Tem espaço para tudo, né? E é uma loucura a gente olhar para isso de uma forma miúda. Então, essa briga tem que acabar em algum momento. A gente tem que ter um trabalho muito mais colaborativo e para construir o todo, né? Eu brincava na época da indústria, né, que a gente, ao invés de ficar brigando pelas migalhas do bolo, a gente tem que trabalhar juntos para fazer um bolo maior, né? E aí vai sobrar uma fatia de bom tamanho para cada um, né? É esse o trabalho que tem que ser feito. A construção ela não é unida, né, Paulo? Infelizmente, né? A gente vê isso. Muito fragmentado. O Zé Luiz está perguntando se não é o Alexis Fontaine, é isso? Exatamente. Perdão, viu, Alexis, aí se você estiver em algum momento ouvindo a gente pela minha falha de memória, né? Eu estou ficando velhinho, então de vez em quando eu me dou o direito a esquecer nomes de pessoas, de amigos, enfim, isso está acontecendo. Alexis Fontaine, exatamente.
Alexis Fontaine. grande executivo do setor, empresário de pisos industriais, né? Foi meu colega lá na época de pisos, fundador da ANAPRE, assim como eu também, né? Então, que é o pessoal lá da Associação Nacional de Pisos e Revestimentos de Alto Desempenho, né? E ele está fazendo um trabalho excelente, né? Obviamente, é um dos deputados em quem eu votaria novamente, né? Pelo trabalho que vem desempenhando e por estar representando muito bem o setor, né? Dentro das plataformas de trabalho dele, né? Então, ele vai ajudar muito a gente nesse caminho aí para a isonomia tributária e para a reforma tributária, do jeito que ela precisa ser, não do jeito que ela está sendo construída. Paulo Du, eu tenho uma pergunta e uma colocação, que o Paulinho também vai gostar dessa. A primeira pergunta é: Aratal quer dizer o quê mesmo? Na verdade, assim, a gente estava numa discussão de sócios muito no início do negócio de construção modular, né? Quando a gente estava começando a discutir planejamento estratégico, e na verdade, a Aratal nasceu dentro da Poli, né? lá no Construir Nova, que é esse programa de inovação na construção, esse mestrado de inovação na construção, né, que eu estou cursando. E lá no Construir Nova, na matéria da professora Mércia, né, de inovação, né, eu acabei começando a desenhar as premissas do que seria hoje Aratal, né? Já tinha uma provocação do Pátria Investimentos, através da Alphaville, né? Que era mais ou menos o seguinte: Paulo, você fez um monte de casa industrializada para a JHSF lá com a tua equipe na Fazenda Boa Vista, eu sou banco, por que a gente não pega aquelas casas, coloca nos terrenos da Alphaville, eu que sou banco, financio casa com lote na mesma operação financeira? Opa! A ideia é genial, né? Mas aí eu falei, olha, só que dá para melhorar isso, como assim? O cara vai para casa nova feliz da vida. Ele gosta de carro, moto, tem uma oficinazinha na garagem, faz um churrasco com os amigos. A mulher dele não vai feliz para a casa nova. Ela leva o sofá velho, a máquina de lavar velha, geladeira velha. Ela não tem uma casa nova, né? Por que você não deixa essa família fazer que nem os americanos, equipar essa casa e financia tudo no teu pacote de longo prazo, né? Daí nasceu o conceito da Aratal, eles gostaram, vamos desenvolver, etc. Enfim, então, a gente começou isso numa discussão com o Pátria. O Pátria foi meu cliente 2 vezes, né, durante a minha carreira profissional. Eu fiz pela Método Hospital Infantil Sabarala da Angélica, uma obra muito difícil, em retrofit, né? E depois fiz pela Mutual, que foi a última empresa que eu dirigi, uma fábrica, né, lá em Poços de... Quando eu falo eu fiz, a empresa fez, tá, gente? Pelo amor de Deus, ninguém faz nada sozinho, né? A gente ganhou o projeto, posso dizer assim, e fizemos uma fábrica lá em Poços de Caldas, chamada Frute, uma indústria que faz uns derivados de açaí, parece um iogurtezinho com banana, etc., né, para exportação. Um cara que domesticou o açaí geralmente é coisa que você faz em fundo de quintal, e ele industrializou o açaí, né? O Pátria comprou essa empresa, investiu, eles tinham uma fábrica projetada, o projeto não cabia no orçamento deles, e eles assinaram um contrato de exportação. Esse contrato de exportação, por mais que você acelerasse a obra com fast construction, com o que você quisesse, não dava tempo de deixar a fábrica pronta para honrar o contrato de exportação. Então, a gente convenceu o Pátria a rasgar o projeto, né, a desenhar um outro projeto de fábrica em pré-construção, né, com as funcionalidades que eles queriam, aceitamos o preço que eles tinham como o orçamento que eles tinham, o budget deles como o nosso preço meta, e o prazo que eles tinham para exportar como o nosso prazo meta. Entregamos. Então, eles sabem que a gente, quando se compromete com desafio, é para entregar, né? Então, essa relação ajudou muito nesse estágio, né, para colocar a Aratal para rodar. E, como eu estava dizendo, ela nasceu lá dentro da Poli, né, já com essas premissas. Eu queria a jornada do cliente, eu queria alguma coisa disruptiva, então isso foi sendo criado lá. E o nome, né? No primeiro momento, né, quando eu entreguei esse trabalho, né, foi uma equipe, eu trabalhei com uma equipe, inclusive um desses caras que trabalhou comigo nessa equipe é o Murilo Branco, que é gerente de engenharia da Brasil ao Cubo hoje, né? Ele também trabalhou comigo nesse grupo, desenhando aquilo que seria o projeto da Aratal. E a gente começou a chamar essa operação de Smart Building, né? Bom,
Depois, já conversando com sócios, numa outra fase, meses depois, aí a gente já tinha os sócios, e os sócios, quando eu vim com esse nome Smart Building, falaram, lá vem você com esses termos em inglês, nós somos brasileiros, poxa vida. Nós temos que ser uma empresa verde e amarela, brasileira. Não é Smart Building o nome desse troço. Eu falei, puxa vida. E alguém tem uma sugestão de nome? Bem, tem a sugestão, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu sentei e eu peguei o Google Tradutor e comecei a traduzir modular em vários idiomas. Mas como a palavra latina, ela praticamente tem o mesmo nome em quase todas as línguas latinas, né? E eu, por curiosidade, fui lá e coloquei Maori. Modular em Maori é Aratal, né? Eu não sei o que os maoris fazem com modular, mas é Aratal. Eu achei o som, a fonética, muito parecida com Tupi-Guarani, né? Tem Rio Arataú no Brasil, por exemplo, né? Falei, poxa, vamos sugerir Aratal. E o pessoal gostou, porque achou a fonética agradável, mas Aratal em Maori significa modular. Maori. Então tá bom. Eu achei fantástico. Teve até uma live agora do maior DJ lá com os índios, né? Então tá perfeito. Legal. Mas parece uma parece, coisa brasileira, né? Tupi, né? Parece. Remete, né? Não, e não deixa de ser uma volta às raízes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nossa, fantástico, né? Agora, Paulinho, uma colocação. Você sabe quando que começou a construção modular, Paulinho? Quando começou? Olha, se você fizer uma viagem histórica, isso é bastante interessante, mas eu não sei exatamente quando começou, né? Mas se você pegar as pirâmides do Egito, elas foram feitas com módulos, e essas pedras e módulos não saíram de onde elas estão hoje, né? Elas viajaram de longe para chegar lá. Os romanos, na verdade, começou com os romanos, né? Pelo menos historicamente, a primeira referência que eu achei sobre construção modular. Na época das conquistas romanas, né, estamos falando de 4 séculos antes de Cristo, mais ou menos, né, os romanos, eles para conquistar os territórios deles, eles usavam fortes modulares em madeira, faziam fortes de módulo. Então, eles carregavam aquela tranqueirada toda, né? E aí, quando eles chegavam numa base que eles ocuparam, num ponto estratégico, eles montavam aquele forte rapidamente para manter aquela posição, para defender aquela posição ali, né? No mundo mais moderno, em 1600 e alguma coisa, nas grandes conquistas britânicas, né, nas colônias britânicas, né, os ingleses precisavam de oferecer casas para os colonos, hospitais, escolas, né? Então, eles começaram a desenvolver sistemas modulares em madeira que viajavam de navio para as colônias e tinham que ser para as colônias, e eles tinham que ser sistemas muito fáceis de serem montados, porque eles eram montados pelos próprios colonos, né? Então, nessa época, 1624, surgiu uma vila de pesca com essa tipologia de casas que ainda existe nos Estados Unidos, né? Mas isso foi muito explorado na Austrália, na Índia, Singapura, Indonésia, né? Todos os países que naquela época eram territórios, né? Eram colônias britânicas. O Zé Luiz fala que o tatame é um módulo das construções japonesas, né? Perfeito, perfeito. Também, né? Ele está estudando isso aí. E eu vou lembrar você, Paulo, lá no livro de Reis, na Bíblia, há 1000 anos antes de Cristo, o rei Salomão mandou lavrar as pedras, está lá em 1 Reis, capítulo 6, no verso 7, e na construção do templo de Salomão, né, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras. Então, eles já cortavam, pré-fabricavam lá, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Olha. Entendeu, Paulinho? Então ela já era lá, já era pré-fabricada lá, chegava, só encaixava. Sim. E é impressionante, né? A gente perdeu elos importantes na história da humanidade
Por exemplo, eu gosto muito de entender um pouco as civilizações antigas, né? Os maias, os incas, os egípcios, né? E a gente perdeu muito conceito de engenharia que esses caras desenvolveram lá atrás, né? Muito Verdade. lá atrás, né? Então, os incas, por exemplo, impressionante. Você vai lá para o Peru, né? Não só Machu Picchu, mas aqueles sites arqueológicos todos, o trabalho de pedra que esses caras faziam, com uma precisão de corte que não tem 1 milímetro entre uma pedra e a outra, eu não sei como eles faziam aquilo. Mais do que isso, eles faziam canaletas por dentro das pedras, inclinadas, que eram dutos de água, né? Gente, poxa vida, né? Olha a precisão que esses caras tinham naquela época. Como é que eles cortavam isso? Como é que eles montavam? Como é que eles projetavam isso? Né? Verdade. Então, a gente não tem a mínima ideia de como isso foi feito. A gente sabe que foi feito porque está lá, né? Então, é curioso, né? Mas, e aí, nas colonizações, a gente foi perdendo essas coisas, né? Porque uma cultura se impõe na outra, destruindo o que a outra fez. Então, lamentavelmente, a gente perdeu historicamente todo esse conhecimento adquirido, que não é só engenharia, né? Astronomia, ciências, medicina, né? Pô, os incas faziam trepanação. Você pega lá, vai naqueles museus, tem um cara que viveu, né? Porque tem uma chapa no crânio, né? Ele foi ferido na guerra, tem uma chapa no crânio e calcificou em cima daquela chapa. Então o cara sobreviveu a uma trepanação, né? Então, assim, a gente não sabe como os caras aprenderam aquilo, como eles se desenvolveram, etc., mas esse conhecimento, em algum momento, a gente perdeu, né? A gente não sabe o que aconteceu, como foi feito, de onde vem. Paulo, muito obrigado. Você quer deixar... Paulinho, fazer mais alguma pergunta para o Paulo? Pessoal, vocês querem fazer mais alguma pergunta? A gente já está indo para 1h40, quase 50, né? 45 minutos. Não, foi uma aula, Paulo. Tá louco. A gente passa com o Paulo aqui. O Paulo é um amigo de... Quando ele estava na Denver, eu fui fazer um curso, Paulinho, eu estava me atualizando sobre reforço, estruturas, materiais de recuperação, e ele dava curso pela Pini. Foi aí que eu o conheci pessoalmente. Até então só conhecia dos livros, né? E por acaso ele estava o meu amigo Leonel Tula, que eu conhecia ele eu fazia mestrado na USP e o Tula fazia o doutorado. Então o Tula foi a ponte aí, né, entre eu e o Paulo Sérgio, e a gente criou essa empatia aí, uma pessoa boníssima. Já é professor emérito lá do Mackenzie, né? Ele vem dar aula todo semestre para a gente, lá para a turma. A gente dá um curso de excelências construtivas e anomalias, né? Então a gente começa do sistema de vedação e fala sobre o sistema de vedação e acabamentos, e fala desde a alvenaria, do tijolinho, até que termina na construção modular. Então o Paulo é o último que dá aula e finaliza com os alunos. Os alunos gostam bastante dessa evolução. É bem bacana. E Paulo, muito obrigado. O pessoal está aqui parabenizando. Vamos colocar aqui, né, o José Geraldo dando boa noite aí. O Constâncio, fantástica apresentação do Paulo Oliveira, representa a evolução da construção, é isso mesmo. O Luiz Manuel, lá de Maringá, lá de Umuarama, parabéns a todos, muito obrigado pelos ensinamentos. Luiz Tuller, foi muito bom, parabéns, nem senti a hora passar, muito aprendizado, é verdade, Luiz. Zé Luiz, parabéns a todos, excelente apresentação. A Patrícia está no Rio, né? A Magalhães, a Grande amiga. Trabalhamos juntos na Denver, e hoje ela está na SICA, grande amiga. Como sempre, a conversa do Paulo é uma aula, obrigado, né, Patrícia? Obrigada pelo privilégio. É isso mesmo. Paulo, tem a frase, né? Agora, a frase. A arte atrai afetos, desafetos e outros insetos. Gostei da frase, tá? Essa aí eu preciso anotar, viu, Paulinho? Depois você me manda pelo WhatsApp, que eu quero anotar ela aqui. Mas eu tenho uma satisfação, tá? Eu não posso dizer que a gente não tem desafetos, eu devo ter um ou outro sim, mas isso não é relevante, né? Pela quantidade de gente com profissionais com que a gente trabalhou a vida inteira, né?
eu não tenho inimigos, eu posso ter alguns desafetos, porque ou em outro momento houve uma divergência de ideias, e não é todo mundo que sabe discutir, né? Tem gente que se impõe, né? E eu acho que uma discussão, principalmente quando ela se trata de um assunto técnico ou até de interesse profissional, né? A gente tem que tratar olhando por todos os lados, respeitando as opiniões, etc. Então, talvez tenha alguns desafetos, sim, né? Eu nem conseguiria enumerar, vou ter que fazer um exercício de memória aqui para poder lembrar de alguns, mas olha, não cabem nem nos dedos de uma mão só, então eu sou um cara muito feliz por isso, tá? E de novo, né, quero agradecer vocês, o Renato é um cara por quem eu tenho uma admiração imensa, ele sabe disso, né? Obrigado, Paulo. Eu acompanhei a evolução profissional dele e, com muita alegria, ele merece ter tem muito espaço, né? Vocês estão construindo, acho esse programa sensacional, né? Então, assim, eu estou muito contente com isso, né? E é um prazer compartilhar com vocês, sempre vai ser, né? As aulas lá do Mackenzie, Renato, conte comigo sempre que você quiser, né? Obrigado, Paulo. Trocar essa experiência aqui é gostoso, né? A gente sempre procura a gente para inspirar, né? A gente precisa passar o bastão, né? A minha grande preocupação tem sido essa, né? A gente faz um trabalho grande lá, por exemplo, na rede da construção industrializada do CTE, né? Estou ajudando lá num grupo de trabalho sobre industrialização, etc. A gente tem muita gente jovem, né? Que bom, né? Então a gente precisa de gente que abrace essa causa e continue esse trabalho, né? Porque, sei lá, por mais 15 anos aí, a gente está com todo o gás e vamos continuar, não vamos parar, não, né? Mas nós precisamos de gente continuando o nosso trabalho, né? Então, eu tenho essa preocupação também de trazer gente, né, de continuar nesse trabalho de contaminação positiva de pessoas que abracem a nossa causa, né? Assim como o Varela lembrou aí, né, de profissionais do passado, o Paulinho lembrou, né, do professor Fernando Henrique Sabatini, né, eu me lembrei do professor Vasconcelos, falamos aqui do professor, né, doutor Luiz Alfredo Falcão Bauer, do Paulo Helene, que sempre foi um amigo, né, e um grande tutor. Paulo Helene foi um grande tutor para mim no começo da minha vida profissional, né? Responsável pela minha vinda para São Paulo, né? Então, um cara por quem eu tenho muita gratidão e carinho. Então, a gente, assim, um pouco do que a gente faz nada mais é do que talvez uma retribuição àquilo que a gente recebeu, né? E eu acho que a vida tem que ser assim. Então, eu tenho muita gratidão pelas pessoas boas que eu encontrei no meu caminho e que acabaram me ajudando, me orientando, né? E eu acho que a gente precisa também continuar essa missão. Basicamente, não é favor nenhum, não é um ato de bondade, não é isso, gente. Eu acho que é uma questão humana, né? De você retribuir um pouco daquilo que você recebeu, né? E eu, graças a Deus, sou um cara afortunado, porque eu tive a honra de receber grandes tutores, grandes exemplos na minha vida profissional, né? E na minha estrutura familiar também, a Márcia, minha mulher, meus pais, né? Então, a gente sempre teve meus avós, principalmente meus avós maternos, né? Sempre foram grandes tutores para mim, né? E a gente é um pouco disso tudo, né? Então, basicamente é isso. Então, só tenho a agradecer a vocês pelo convite. Foi um prazer enorme conversar com vocês e estou à disposição dos amigos com os quais, né, quiserem interagir, enfim, estou à disposição. Paulo, eu antes de encerrar, como é que a gente faria? Hein? Os livros do Paulo estão todos disponíveis. Aliás, eu vou mostrar alguns aqui, gente, só para a gente não terminar, só para vocês verem a quantidade de livros que o Paulo tem disponível aí. Ele tem uma quantidade assim fantástica. Eu não sei que horas ele dorme. Márcia, explica para nós que horas que esse homem dorme, porque construção modular foi esse que a gente colocou. Ela é a minha revisora, tá? Ah, e ela ainda revisa. Então foi esse que a gente colocou para sortear, mas é um livro digital, né, Paulo? Sim. Olha só, a quarta revolução industrial é tudo livro, tá, gente? Ó, com
tudo com introdução, com as Não é livro, barreiras. é obra literária, né? Ela está Obra em físico literária, digital, não não é um é PowerPoint e-book que só, foi né? digitalizado. As barreiras para o Brasil viável, Fast Construction, como racionalizar e trabalhar simultaneamente todas as etapas do processo construtivo, a era da modularidade, fundamentos da construção modular, pré-construction, fast Construction e BIM, né? Fundamentos da fusões e aquisições no ecossistema da construção modular, o futuro da construção quebrando regras, né? E o Paulo tem mais de 50 artigos escritos no Brasil e fora do Brasil, uma visão atual da pré-construção. Isso aqui é um pouquinho que ele me passou, que está disponível lá aonde, Paulo? No site da Aratal, é isso? Ou está Tá no site da Aratal, eu na estou C3, né? Também, né? querendo acatar uma provocação tua, tá, Renato? Para juntar material para, de fato, um livro físico, né? Criar um livro físico, aproveitando parte desse material que está em formato de e-book, né? Mas eu acho que Você chegou a conversar? Nisso. Não entendi. Você chegou a conversar com alguma editora? Ainda não, Renato, mas eu pretendo fazer isso no momento mais oportuno. Ô, Márcia, ajuda ele aí, Márcia. Mas só tá dando risada aqui, ó lá, tá rindo. É o momento mais oportuno, a risada é por isso. Tá certo. Nós estamos com 1.101 inscritos, Paulinho. O Paulo agregou mais um de 900, pulando para 1.001, né? Eu não sei como é que a gente faria, né? Se seria uma... Eu não sei, Paulo. A princípio tinha pensado até de sortear o livro dos novos patologistas, mas também é um livro digital. Como é que também tem o Paulo, né? Eu tenho uma sugestão, se vocês me permitirem. Vamos lá, por favor. Eu gosto muito do livro de vocês, tá certo? Eu Tá acho bom, que a gente podia fazer uma coisa, se vocês concordarem, que eu ficaria muito feliz, né? Sorteiem o livro dos novos patologistas e esse e-book vocês distribuem para todo mundo que se inscreveu. Manda para os 1.001. Tá bom. Minha sugestão. É a modularidade literária. A gente tem um e-mail de todo mundo, manda para todo mundo. É isso aí. É isso aí. Boa. Perfeito. Pronto. Perfeito. Legal. Só não vai autografado 1 a 1, né, Paulo? Não vai autografado, lamentavelmente, mas eu estou à disposição dos amigos aí, a gente, enfim. Perfeito. Fácil, acessível, então, quem quiser conversar, trocar figurinha, vai ser sempre um prazer. Obrigado, vamos lá. E a introdução que o Paulo faz no prefácio é fantástico, né? Ele conta um pouquinho da trajetória dele também, ele faz uma homenagem ali ao professor Paulo Helene, ao professor Alfredo Falcão Bauer, a Maria Noronha e ao Hageb Banduk, que são fantásticos. Não deixe de ler o prefácio, é muito, muito gostoso ver como é que eles deixaram um legado, né, Paulo? E agora o Paulo deixando um legado também, e nós também estamos caminhando aí para deixar um legado para vocês com essa coleção, né, de autores aqui. O Paulo é o nosso 29º autor, nós vamos terminar esse semestre com 31 autores, né? Na semana que vem o Antônio Figueiredo, semana que vem não, daqui a 15 dias Antônio Figueiredo, que semana que vem tem o feriado aí, né? Grande abraço para ele, hein, professor. Toninho. Falando em concreto projetado, né, Paulo? É uma fera aí. Fera mesmo. E o Eustênio também, um monte está mandando um abraço aí, professor Paulo Sérgio, sempre brilhante, até nas coisas mais simples, como resolver a questão de sortear o livro. É isso aí, Eustênio. Pois é. É um grande cara também. Obrigado, Monte, pelo teu carinho e pela presença aqui. Tá bom. Então tá bom, gente. Fiquem com Deus. Paulinho, fica com Deus. Paulo, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Grande abraço, tá? E obrigado, Paulinho. Muito especial. Vou guardar com... Eu quero depois esse Vou lhe mandar. Vou lhe mandar aqui. Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês. Boa noite para todos. Viva a boa engenharia. Viva a boa engenharia.